Uma transmissão ao vivo começa com uma visão trêmula e mal enquadrada. Uma voz nervosa gagueja uma apresentação, identificando-se como Sora, um estudante do ensino médio e um homem Oji. Seus poucos espectadores comentam imediatamente sobre a péssima filmagem, dizendo para ele nem se dar ao trabalho se estiver com vergonha. Ele ajusta a câmera, revelando seu rosto sorridente enquanto se desculpa, explicando que começou a transmissão por acidente. Ele anuncia seu plano para o dia, explorar os níveis inferiores da masmorra de Harajuku. Seus espectadores reagem com alarme, acreditando que tal empreitada é uma sentença de morte. Sozinho em uma vasta caverna rochosa, ele expressa sua empolgação por ter 5 espectadores. Ele declara que o foco da transmissão serão suas técnicas Onmyoji, que ele usará para derrotar quaisquer monstros que encontrarem. Isso gera uma pergunta de sua audiência, querendo saber o que são as técnicas Onmyoji. Como se fosse um sinal, um monstro grande, parecido com um roedor e com olhos brilhantes, emerge da poeira. Sora o avista imediatamente, dizendo com entusiasmo a seus espectadores para observarem com atenção enquanto a criatura rosna, pronta para atacar. Com um grito animado, ele projeta a mão para frente. Um sigilo complexo e brilhante se materializa no ar entre ele e a fera, explodindo com luz e poder para interceptar o avanço do monstro. Ele então explica à sua audiência que as técnicas Onmyoji são diferentes de magia, pois envolvem o refinamento da energia amaldiçoada dentro do corpo. Seus espectadores ficam confusos, questionando a falta de um encantamento ou de uma ferramenta mágica visível. Sua explicação, no entanto, parece ter o efeito oposto ao pretendido. Sora olha para o celular com desânimo enquanto sua contagem de espectadores despenca, caindo para apenas uma pessoa restante. Ele entra em pânico, jurando não deixá-los escapar. Ficando desesperado, ele gagueja para o celular, perguntando ao seu último espectador se ele tem algum pedido de técnicas ou monstros que ele deveria derrotar em seguida. Seu próprio rosto nervoso é visível na tela da transmissão ao vivo. Sua súplica falha. A contagem de espectadores cai para 0. Em um ataque de pânico absoluto, a mente de Sora busca uma maneira de tornar a transmissão mais divertida, com seus pensamentos espiralando para a ideia absurda de tirar a roupa diante da câmera. Completamente derrotado pelo fracasso de sua transmissão, ele abaixa a cabeça e começa a se arrastar para a escuridão da caverna, resmungando para si mesmo que deveria simplesmente ir para casa. Ele se arrastava pela masmorra, lamentando a longa e dolorosa jornada de volta dos níveis inferiores. Decidindo que era longe demais, ele optou por assistir à transmissão de outra pessoa enquanto caminhava. Em seu celular, uma notificação da transmissão de Ogami Rika apareceu, revelando espantosos 50.000 espectadores simultâneos. Na tela, Rika cumprimentava sua enorme audiência com um aceno alegre e um bordão característico, dando as boas-vindas a todos em sua aventura na masmorra. Ela então fez uma rápida verificação técnica, perguntando aos seus espectadores se a tela e o áudio estavam funcionando bem. O chat explodiu com respostas entusiasmadas, confirmando que estava tudo ótimo. Observando o sucesso fácil dela, ele rangeu os dentes de frustração. Ele percebeu que ela era uma estudante do ensino médio assim como ele e se perguntou desesperadamente o que os tornava tão diferentes, com seus pensamentos se fixando em um atributo físico e superficial. Motivado por esse pensamento, ele imediatamente se jogou no chão de pedra e começou a fazer flexões, convencido de que fortalecer os músculos peitorais era a solução. Enquanto ele se esforçava, um par de pés calçados com botas parou logo atrás dele. O recém-chegado, Katsu-san, olhou para baixo, perplexo. Ele tentou se recompor, pensando em como seria embaraçoso se alguém o visse, e se perguntou internamente se a figura se debatendo no chão era algum tipo de monstro novo com formato estranho. Ele então falou em voz alta, perguntando o que Sora estava fazendo tão fundo nos níveis inferiores e se ele havia se perdido. Sora explicou que era tecnicamente um aventureiro que estava tentando transmitir sua exploração da masmorra, mas sua transmissão fracassou quando todos os seus espectadores foram embora. Katsu-san processou a informação e ofereceu uma avaliação dura, mas honesta. Ele presumiu que Sora estava apenas tentando usar um truque peculiar, as técnicas Onmyoji, para se destacar, e afirmou sem rodeios que a única razão pela qual ele ainda estava vivo naqueles níveis perigosos era pura sorte. Sora pareceu surpreso com o aviso, admitindo que não havia notado uma diferença significativa na força dos monstros em comparação com os dos níveis superiores. Enquanto caminhavam, Katsu-san detalhou o perigo, explicando que ocorreram irregularidades recentes nesta parte da masmorra. Não apenas o número de monstros aumentou, mas monstros de nível superior começaram a aparecer de repente. Assim que ele terminou seu aviso, um monstro avançou, apenas para ser instantaneamente obliterado por uma das técnicas Onmyoji de Sora. O aventureiro veterano olhou incrédulo para o local onde o monstro tinha acabado de desaparecer, perguntando-se em voz alta se ele havia se autodestruído. Seu choque rapidamente se transformou em alarme. Ele agarrou Sora, insistindo que a área era perigosa demais e que precisavam sair imediatamente. Ele nunca tinha ouvido falar de um monstro como aquele, mas prometeu proteger o jovem aventureiro perplexo. Ele arrastou o aventureiro mais jovem em direção à superfície, passando por avisos oficiais afixados na entrada da masmorra. Uma placa do Bureau de Gerenciamento de Masmorras detalhava os procedimentos para enviar formulários de exploração, enquanto outra servia como um aviso severo de que a área era classificada como território altamente perigoso. Eles finalmente alcançaram a entrada da superfície da masmorra de Harajuku. O aventureiro mais velho soltou um suspiro de alívio, feliz por terem voltado em segurança. Ele se virou para Sora e agradeceu, admitindo que pelo menos foi poupado da longa caminhada de volta.
Sora, finalmente conseguindo um momento para falar, levantou a mão para chamar a atenção do homem. Ele se desculpou pelo incômodo e, timidamente, perguntou seu nome. O aventureiro veterano se virou, com um sorriso de quem sabe das coisas no rosto. Ele explicou sua regra pessoal: não troca nomes com outros aventureiros até que se encontrem pelo menos 3 vezes, uma política sombria nascida de ver muitas pessoas perderem suas vidas na masmorra. Nesse momento, um oficial da masmorra os chamou, lembrando a ambos de entregarem suas permissões de entrada para que não fossem dados como mortos. Quando o oficial se dirigiu ao homem como Katsu-san, o rosto de Sora se iluminou, e ele agradeceu profusamente ao aventureiro recém-identificado. Mais tarde, de volta ao seu quarto, Sora pesquisou sobre seu novo conhecido na internet. Um artigo confirmou que Katsu-san era de fato um aventureiro famoso. Ele se sentou em sua cama, ponderando sobre a vasta diferença entre Katsu-san, que desbrava com sucesso as partes mais profundas das masmorras, e ele mesmo, que estava essencialmente fazendo a mesma coisa com pouco resultado. Seus pensamentos mergulharam em sua obsessão por números de espectadores. Ele brevemente se perguntou se a popularidade de sua rival se devia a algo tão superficial quanto o tamanho de seus seios, mas então uma verdade mais profunda e significativa veio à sua mente. Sua fixação estava ligada ao fato de que ele foi reencarnado como um homem Oji. Essa revelação estava enraizada em um profundo sentimento de alienação que ele carregou por toda a vida. Desde criança, ele sempre se sentiu deslocado, como se não pertencesse verdadeiramente a este mundo. Ele continuou sua reflexão, sentindo como se tivesse esquecido algo de grande importância. Esse sentimento persistiu até que um dia, enquanto observava uma enorme chuva de meteoros riscar o céu noturno, as memórias voltaram com tudo. Ele se lembrou de sua vida passada. Ele havia sido um homem Oji, um mestre da energia amaldiçoada que podia ler as estrelas. Naquela vida, ele conseguiu selar um yokai poderoso que ameaçava suas terras, mas a batalha o deixou gravemente ferido. Com suas últimas reservas de força, ele lançou um feitiço de reencarnação em si mesmo. Sora aperta a cabeça, uma onda de choque cultural o dominando. Ele grita em frustração que não está usando um eboshi, explicando que na era Heian, aparecer sem um era uma fonte profunda de vergonha, semelhante a estar sem roupa de baixo. Esta é a origem de seu desconforto atual. Esse sentimento persistente de inadequação de sua vida passada colore sua percepção do presente. Ele reflete sobre como a existência de masmorras e monstros inicialmente o fez pensar que havia reencarnado em um outro mundo. No entanto, ele percebeu que os Onmyoji parecem estar completamente ausentes nesta era moderna. Ele nunca viu um. Ele pergunta a alguém se ao menos sabem o que é um Onmyoji, apenas para ser confrontado com a visão desdenhosa do mundo moderno. A suposição imediata é que não passam de vigaristas e fraudadores que vendem talismãs para curar doenças. O pensamento o faz recuar, consternado. Sua mente volta ao passado, lembrando-se de sua pesquisa. Ele havia confirmado que este era o mesmo mundo em que viveu, apenas 1000 anos depois. Durante esse tempo, o verdadeiro e honrado papel dos Onmyoji foi completamente esquecido, substituído pelo equívoco atual. Ele se lembra de uma época em que as coisas eram diferentes. Em seus dias, os Onmyoji eram reverenciados como heróis que protegiam o povo. A profissão era tão admirada que figurava entre os primeiros lugares nas pesquisas de empregos dos sonhos das crianças. Ele mesmo se orgulhava de estudar suas técnicas. Essa lembrança solidifica sua determinação. Com um brilho determinado nos olhos, ele declara seu novo objetivo: ele se tornará um famoso streamer de limpeza de masmorras, e ao fazer isso, restaurará a honra dos Onmyoji. Ou assim ele espera. A cena muda para uma masmorra escura, onde ele está transmitindo ao vivo com seu celular. Ele cumprimenta alegremente sua audiência, embora note com uma pitada de decepção que tem apenas 2 espectadores. De repente, ele avista um alvo. Um pequeno monstro aparece. Ele diz com entusiasmo a seus espectadores para observarem com atenção, prometendo derrotá-lo com suas técnicas de Onmyoji, sem perceber um comentário em sua tela que descarta a criatura como um CG óbvio. Mas sua audiência desaparece em um instante. O número de espectadores cai para 0. Ele entra em pânico, tentando desesperadamente pensar em uma maneira de trazê-los de volta, sugerindo até, absurdamente, que deveria tirar a roupa para eles. Seus apelos desesperados não são ouvidos. Com um suspiro pesado, ele aceita que ninguém mais está assistindo. Abatido, ele decide encerrar a transmissão e voltar, ajoelhando-se sozinho no chão frio da masmorra. Em outro lugar na masmorra, um smartphone caído continua a gravar. Em sua tela, uma enxurrada de comentários frenéticos de espectadores de uma transmissão ao vivo implora para que alguém chamada Rika-chan fuja para salvar sua vida de uma criatura que eles identificam como um irregular. Os apelos em pânico são para Ogami Rika, que está sentada, atordoada, no chão de pedra fria, com sua adaga fora de alcance. Seus olhos estão arregalados de terror enquanto ela encara a ameaça invisível. Seu terror é direcionado a um monstro corpulento de 3 olhos que se agiganta sobre ela, sua forma imensa bloqueando o corredor. Uma onda de desespero a invade quando ela percebe que seu tornozelo está torcido. Ela consegue se esquivar, mas não será capaz de evitar o próximo ataque. Enquanto encara a criatura, ela aceita seu destino. Sua vida passa diante de seus olhos, memórias de seus pais, sua irmã Miu e seu animal de estimação Maron. Ela tem certeza de que está prestes a morrer. Mas, nesse momento de desespero, uma voz a chama por trás, quebrando o silêncio. É Sora.
Ele olha para a criatura enorme além dela antes de voltar sua atenção para a garota. Ele explica que ouviu um grito e veio investigar, e então pergunta se ela está bem. Sua voz atrai a atenção do monstro de 3 olhos, que vira a cabeça lentamente em direção aos recém-chegados. Rika ergue o olhar, surpresa com a chegada repentina. Ele, no entanto, parece impassível. Ele identifica a fera como um monstro de nível superior, mas então expressa um estranho sentimento de alívio, comentando que é bom, já que está bloqueando seu caminho. Sua reação bizarra a deixa atônita. Ela diz a ele que esta é a primeira vez que vê um monstro de nível superior e questiona como um aventureiro solitário poderia ter a esperança de derrotá-lo. Antes que ela possa processar suas palavras, o monstro ruge e avança. Acreditando que seria sua culpa se o recém-chegado se ferisse, Sora levanta a mão, com os dedos formando um sinal distinto enquanto se prepara para interceptar o ataque. Ele se mantém firme, capturando toda a atenção do monstro, que se vira para ele, perplexo. Ao fundo, Rika segura um pequeno pacote, maravilhada ao dizer em voz alta que petiscos para cães parecem funcionar em monstros também, achando aquilo incrível. A criatura o ignora e avança novamente em direção a Rika, com as mandíbulas abertas. Com lágrimas nos olhos, ela grita aliviada por pelo menos alguém ter conseguido escapar. No momento em que está prestes a atacar, uma barreira cintilante de água envolve a criatura, detendo seu ataque. À distância, ele completa o encantamento. Com um brilho de luz na ponta dos dedos, ele ativa sua segunda técnica, os fios da vida aquática. A técnica atinge com uma força imensa, arremessando o monstro de super nível contra a parede de pedra e o eliminando instantaneamente. Um silêncio atônito se segue. Rika encara a cena, com os olhos arregalados de incredulidade, enquanto Sora simplesmente observa o resultado, com a compostura inabalada. Sua mente se abala com a impossibilidade do que acabou de testemunhar. Ele o derrotou com um só golpe. O foco dele volta para ela, com seu próprio choque evidente enquanto grita o nome dela, Ogami Rika. A perspectiva muda para a transmissão ao vivo dela, onde seus espectadores perguntam freneticamente se ela está bem. Ela olha para o dispositivo e começa a responder, garantindo que está bem, antes de perceber, com um sobressalto, que a transmissão ainda está no ar. Ela rapidamente se recompõe, mostrando um rosto alegre para seu público. Pede desculpas pelo susto, confirma que está segura e promete transmitir novamente assim que se acalmar, agradecendo aos espectadores antes de encerrar a transmissão. Após o ocorrido, a internet ferve com comentários sobre a transmissão. Os espectadores declaram que a live acidental foi surreal e estranha, todos se perguntando o que exatamente aconteceu durante o programa de Ogami Rika. Na esteira da batalha, o mundo digital explodiu. Aventureiros anônimos inundaram fóruns online com perguntas e incredulidade. Alguns exigiam verificação dos eventos incríveis, enquanto outros, citando relatos da região de Hokuriku, declaravam que a demonstração de poder era provavelmente legítima. A identidade do aventureiro misterioso, cujo rosto mal era visível, tornou-se objeto de intensa especulação. Em meio ao caos, um link começou a circular, direcionando todos para a origem da comoção, um vídeo intitulado Omeoji Transmissão ao Vivo de Limpeza de Dungeon. A miniatura exibia um close-up do rosto de Sora, capturando o exato momento que havia deixado a comunidade de aventureiros em frenesi. O link levava a postagens de blog e sessões de comentários fervilhando de atividade. Os usuários chamavam a filmagem de insana e incrível, maravilhados com a força do garoto misterioso. Os rankings de acesso a blogs dispararam, com o artigo principal sendo uma investigação para identificar o indivíduo que apareceu na transmissão de Ogami Rika, elogiando suas técnicas de Omeoji legais. Enquanto isso, em seu quarto, Rika estava deitada na cama, olhando atentamente para seu próprio dispositivo. Alheia à tempestade que se formava online, seu foco estava unicamente no garoto da dungeon. Com um brilho determinado no olhar, ela pensou consigo mesma, não vou deixar você escapar hoje. Ela estava revendo um dos vídeos mais antigos e bobos de Sora. Na tela, ele fazia uma proclamação ridícula e teatral de que iria tirar a roupa para seus espectadores. Um rubor profundo se espalhou pelo rosto de Rika, e ela enterrou a cabeça no travesseiro. Ela se lembrou de ter ficado com vergonha e fugido da transmissão antes, mas achou essa cena de alguma forma ainda mais mortificante de assistir. Tentando acalmar seus nervos à flor da pele, ela decidiu checar as notícias globais para se distrair. Mas, em vez de acalmá-la, a tela apresentou um choque. Os principais tópicos do momento estavam todos relacionados a ele: tendência de Dungeon, Omeoji Sora e tendência, artes Omeoji. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ela leu a primeira linha novamente, sua mente lutando para processar a informação. Sora estava em primeiro lugar nos tópicos mais comentados de todas as redes sociais. Ela rolou a tela freneticamente, sua confusão aumentando. O que está acontecendo? Ela se perguntou. Os comentários pareciam reais demais para serem uma piada. Seus próprios vídeos, que antes quase não tinham engajamento, foram subitamente inundados com dezenas de milhares de visualizações. A explosão de popularidade súbita e inexplicável a deixou atordoada. Sua atenção se voltou para os comentários em sua transmissão mais recente, aquela que havia terminado tão abruptamente. Os espectadores a identificavam como Ogami Rika, elogiavam o quão legal Sora parecia e perguntavam desesperadamente por que a transmissão havia sido interrompida naquele exato momento. Sua frustração aumentou. Normalmente, um evento como aquele seria seguido por uma cena de agradecimento, ou uma oferta para retribuir o favor.
A falta de um desfecho era enlouquecedora. Será que eles trocaram informações de contato? A pergunta ardia em sua mente, uma obsessão frenética que prometia uma noite sem dormir. Ela chega à escola na manhã seguinte, com uma expressão distante após uma noite sem dormir. Sora a cumprimenta alegremente, comentando que o rosto dela parece estranhamente relaxado. Ele pede para ver o celular dela, pensando que deve estar com defeito. Rika olha para a tela e confirma que a suspeita dele está incorreta. Os alertas constantes não são um defeito, mas sim uma enxurrada de notificações de novos comentários inscritos. Ele parece impressionado, admitindo com um sorriso que presumiu que ela poderia consertar qualquer máquina, já que o pai dela é CEO de uma empresa de TI. Ele confessa que, mesmo que o celular estivesse com defeito, ele não saberia consertá-lo, e diz a ela que ela é incrível. Em resposta ao elogio dele, Rika esclarece a situação diretamente, é ele quem viralizou. A notícia deixa Sora completamente perplexo, marcando o início de sua nova vida como um streamer viral. Hoje Sora inicia sua transmissão ao vivo, cumprimentando seus espectadores com um sorriso largo e confiante. Ele rapidamente se desculpa, admitindo que acidentalmente começou a transmissão mostrando apenas seu queixo. O chat imediatamente se enche de saudações e comentários, alguns achando sua saudação única ou ogiva engraçada, enquanto outros apontam o erro inicial da câmera. Ele olha para o celular, incrédulo. O número de espectadores disparou para mais de 30 mil, e os comentários chegam tão rápido que se tornam um borrão. Ele gagueja um pedido de desculpas por ter errado o próprio nome, surpreso que as pessoas ainda o apoiem e o achem fofo. Ele se pergunta se este é o poder de se tornar viral. Vendo as inúmeras perguntas sobre Ogami Rika, ele decide abordá-las antes de começar sua exploração da masmorra. Os espectadores perguntam sobre seu relacionamento com ela, se ela está segura e agradecem por sua ajuda. Ele explica que, após o fim de sua transmissão, ele simplesmente guiou Rika até a entrada da masmorra. A equipe da agência dela já estava esperando lá, então ele a entregou a eles. Ele diz ao seu público que não sabe de mais nada. Ele pensa com um ar maroto que não vai mencionar o cheiro incrível e de outro mundo que sentiu quando ela se apoiou em seu ombro. Com um sorriso radiante, ele compartilha um último detalhe. Ele admite que estava tão nervoso no caminho de volta que a única pergunta que conseguiu pensar em fazer foi se ela preferia cães ou gatos. A resposta dela, ele revela, foi que ela definitivamente é uma pessoa que gosta de cães. Enquanto isso, a própria Rika está assistindo a transmissão, com um pequeno sorriso no rosto. Ela se lembra do momento em que ele lhe fez aquela pergunta, percebendo agora por que ele havia feito de repente. Ela admite para si mesma que só estava assistindo a transmissão dele porque o achou fofo e queria agradecê-lo, então estava esperando que começasse. Ela digita um comentário para agradecê-lo, mas fica sobrecarregada com o volume de mensagens que inundam o chat. Ela se pergunta se seu comentário sequer apareceu, pois ele desapareceu quase instantaneamente na torrente de texto. Percebendo que seu comentário nunca será notado nesse ritmo, ela decide enviar uma doação. Esse novo plano, no entanto, traz uma nova onda de ansiedade. Ela se preocupa com o valor a enviar, temendo que uma quantia pequena faça parecer mesquinha depois que ele salvou sua vida, enquanto uma quantia grande poderia fazê-la parecer a clássica garota rica e sem noção. Ela debate internamente qual seria o valor de doação apropriado para alguém que salvou sua vida, descartando 3.000 ienes como muito pouco e 10.000 como um exagero. Decidindo que 5.000 ienes é a quantia perfeita, ela toca para enviar a compra, mas uma mensagem aparece informando que o streamer não aceita doações. A notificação a deixa completamente perplexa. Um momento depois, ela desaba em derrota, com o rosto caindo sobre a mesa. Enquanto isso, na transmissão ao vivo, os olhos de Sora se arregalam ao ler um novo comentário em seu celular. Ele exclama o nome de Gami Rika, surpreso, questionando se é realmente ela. A cabeça dela se levanta de repente, envergonhada. Ela nem tinha percebido que seu comentário tinha sido enviado, maravilhada que Sora conseguiu encontrá-lo em meio à enxurrada de mensagens de seus espectadores. Ela sorri, satisfeita por ele ter notado. Na transmissão, Sora pergunta sobre a perna dela, e ela responde que está bem e voltará a transmitir na próxima semana. Em particular, ela decide que o agradecerá apropriadamente através de sua agência em breve. Com a breve conversa concluída, ele anuncia alegremente para sua audiência seu plano para o dia, explorar a masmorra de Harajuku usando suas técnicas de Onmyoji. Dentro da masmorra, um monstro aparece. Sora declara que irá derrotá-lo e, ao levantar a mão, um complexo sigilo mágico se materializa antes de se estilhaçar com uma força imensa. Ele olha para o celular, corando enquanto o chat explode em elogios por seu poder e velocidade, com os espectadores o chamando de incrivelmente forte. Ele reflete que, devido à sua popularidade viral, ninguém está chamando suas habilidades de trapaça e observa que derrotou o monstro com um único golpe, sem sequer precisar de um encantamento. Aproveitando o momento para ensinar, ele anuncia a seus espectadores que agora explicará a diferença entre a magia convencional e suas técnicas de Onmyoji. Ele começa sua explicação. A magia padrão depende de artefatos mágicos que às vezes podem ser encontrados dentro das masmorras. Em contraste, as técnicas de Onmyoji funcionam através de encantamentos, que permitem ao usuário reunir mana diretamente do ar e liberá-la como um feitiço. Ele continuou sua explicação, contrastando seus métodos com a magia padrão. As técnicas Onmyoji, ele afirmou, refinam a energia amaldiçoada já presente no corpo. Essa energia refinada é então moldada em uma técnica e liberada diretamente de uma parte do corpo.
Por causa desse processo interno, ele declarou orgulhosamente, eles não precisam de ferramentas externas ou de memorizar encantamentos. Com um sorriso radiante e confiante, ele concluiu que as técnicas Homeoji são simplesmente as melhores, perguntando à sua audiência se tudo parecia simples. No entanto, para aqueles que ouviam, a explicação crucial estava se mostrando difícil de compreender. Dentro de uma caverna de rocha bruta, Sora para. Uma voz de sua transmissão comenta que ele parece estar em um beco sem saída, encurralado. Ele olha para cima, percebendo que o caminho à frente é uma parede de penhasco íngreme. Confiante, ele refuta a ideia de que está preso, afirmando que ainda pode avançar subindo. Para isso, ele manifesta um fio de água cintilante, uma técnica que ele chama de poder do fio de água da vida. O fio adere à rocha acima, permitindo que ele escale o penhasco com uma facilidade surpreendente, achando a experiência bastante relaxante. Ele comenta casualmente com sua audiência que, se a rocha em que seu fio está preso desmoronasse, seria o seu fim. Em resposta, a voz de sua transmissão o repreende, dizendo-lhe para ficar mais tenso. Após chegar ao topo, Sora se encontra em uma passagem mergulhada em escuridão quase total. Ele pede desculpas aos seus espectadores pela má visibilidade da lanterna de seu celular, reconhecendo o acidente de transmissão de luz e avisando-os para terem cuidado enquanto ele se aventura mais fundo. Seus olhos de repente se arregalam em choque. Agarrado ao teto, bem acima dele, há um monstro enorme, pálido e semelhante a um lagarto. Ele avisa sua transmissão sobre a criatura, mas a voz pergunta onde ela está, incapaz de vê-la na imagem. Sora percebe que o monstro não está aparecendo na câmera, um fato que ele nota ser muito ruim. Ele tenta ajustar o celular para capturar o monstro, pedindo desculpas pelo ângulo ruim. A voz na transmissão reclama que só consegue ver o Sora, fazendo corar um pouco enquanto insiste que não era essa sua intenção. A situação fica mais frenética. A voz pergunta se o monstro está se movendo, mas ela ainda não consegue vê-lo. Sora exclama que não consegue enquadrá-lo na câmera de jeito nenhum. Enquanto ela o encoraja a dar o seu melhor, a criatura começa a se mexer. Enquanto o monstro avança, Sora grita para ele, exigindo que não se mova. Ele lança a mão para a frente, e um sigilo mágico complexo e brilhante se materializa no ar diante dele, preparando-se para o impacto. Ele está em meio às consequências da batalha, desculpando-se profusamente para sua audiência da transmissão ao vivo. Com uma expressão nervosa, ele admite que derrotou a criatura com um único golpe novamente que, no final, ainda não faz ideia do que era. Tentando dar uma visão melhor aos seus espectadores, ele descreve como era o globo ocular do monstro, insistindo que a imagem borrada em suas telas fica boa na câmera. Apesar de sua vitória, ele sente um peso persistente no ar. Sua atenção é então atraída para uma pequena cratera deixada pela criatura derrotada, onde um objeto escuro repousa. Ele se pergunta o que poderia ser. Ao se aproximar, ele reconhece a natureza grotesca do objeto com um sobressalto de entendimento. É um item amaldiçoado. Ele pega o artefato estranho, com a curiosidade aguçada. Ele reflete em voz alta se o monstro estaria guardando este objeto em comum, provocando perguntas imediatas de seus espectadores que ouviram identificá-lo como um item amaldiçoado. Voltando sua atenção para o celular, ele interage com sua audiência, perguntando se eles estão familiarizados com tais coisas. Ele expressa uma onda de empolgação, explicando que lidar com talismãs e itens amaldiçoados é uma parte fundamental de ser um Homeoji. Enquanto examina o objeto, ele sente uma poderosa onda de energia semelhante a chamas irradiando dele. Ele comenta com seus espectadores como é raro descobrir um item assim durante uma transmissão ao vivo. Seus espectadores reagem com choque. Ele detalha que o item possui poder amaldiçoado suficiente para nivelar uma montanha inteira, classificando-o como um artefato de alto escalão. A consciência de seu imenso perigo começa a se instalar. O pensamento de perigo é rapidamente substituído pela avareza. Ele calcula que um item tão raro poderia valer centenas de milhões, e com um sorriso determinado, o coloca dentro de um círculo mágico, declarando sua intenção de drenar sua energia amaldiçoada. Antes que ele possa começar, algo o atinge com força na cabeça, interrompendo seu ritual com um baque seco. Ele olhou para o celular, com os olhos arregalados de incredulidade ao ler um comentário em sua transmissão ao vivo. O item amaldiçoado em suas mãos poderia ser vendido por centenas de milhões. Ele completou o ritual com sucesso, sentindo um dreno massivo de sua própria energia amaldiçoada, uma redução de cerca de 898, ele estimou. Pensou consigo mesmo que havia conseguido, mas, naquele momento, desconhecia completamente o verdadeiro significado de suas ações. O item, agora inofensivo, soprava uma brisa suave e quente, levando-o a pensar em usá-lo como secador de cabelo. Sem que ele soubesse, sua transmissão ao vivo havia se tornado uma sensação viral. A descoberta do infame item amaldiçoado fez com que sua audiência disparasse para mais de 301 mil espectadores, e essa transmissão entraria para a história como o início de uma lenda. Entre esses milhares de espectadores estava Ogami Rika. Assistindo de seu quarto, ela sorriu, comentando consigo mesma como Sora era impressionante. Ela achou sua habilidade de derrotar inimigos difíceis com um único golpe, combinada com seu charme natural, incrivelmente atraente. Seu sorriso desapareceu, dando lugar a um olhar de cálculo focado. Com a audiência simultânea dele acima de 300 mil e as redes sociais em polvorosa, ela viu uma oportunidade de ouro. Um plano começou a se formar. Se ela, Ogami Rika, fizesse uma transmissão com essa pessoa, sua própria popularidade sem dúvida dispararia.
Em um corredor da escola, Rika cumprimenta Sora, comentando sobre sua expressão vazia e como seus cumprimentos matinais são sempre extraordinariamente diretos. Ele responde com um sorriso radiante e alegre, explicando que sua transmissão ao vivo no dia anterior tinha sido muito popular entre os espectadores. Seu humor despenca subitamente enquanto ele confessa a fonte de sua angústia: ele havia destruído acidentalmente um item amaldiçoado super raro, sem saber que valia bilhões. Rika reage internamente, nervosa, dizendo a si mesma para não olhar para o rosto fofo e sofrido dele, ou poderia acabar gostando ainda mais dele. Ele continua seu lamento, acrescentando que também destruiu vários outros itens amaldiçoados poderosos que encontrou. O estresse da confissão faz seu nariz sangrar. Agora em uma sala de aula, Rika reflete sobre as ações dele. Ela reconhece que, embora alguns aventureiros lucrem com a venda de itens amaldiçoados, eles provavelmente são muito perigosos. Ela conclui que, como não há garantia de que um comprador não os usaria para o mal, a decisão de Sora de destruí-los é a correta. Ao ouvir a validação dela, Sora se comove até as lágrimas, mas rapidamente firma sua resolução. Ele agradece a Kanazaki e declara que, de agora em diante, fará o seu melhor para destruir qualquer item amaldiçoado perigoso que encontrar. Ele então pergunta a ela que outros itens amaldiçoados eles possuem. A natureza de suas purificações é então detalhada. Uma flor que poderia liberar uma toxina fatal agora emite um aroma repelente de insetos. Uma caveira que transformava pessoas em pedra agora é um colar magnético para aliviar a tensão nos ombros. Um recipiente que poderia congelar uma cidade agora é uma ferramenta para resfriar chá quente à temperatura perfeita. Rika continua, explicando que outro item, que antes tinha o poder de estilhaçar a mente de um usuário com visões de um futuro horrível, foi alterado. Agora, ele meramente prevê eventos com 3 segundos de antecedência e causa um leve arrepio. Sora de repente chama Rika, atingido por um pensamento. Ele reflete que, se tentasse vender um dos itens purificados em um brechó, provavelmente o recusariam por falta da caixa e das instruções originais. Rika considera pensativamente esse obstáculo prático. Tendo chegado a uma decisão, Rika olha para ele com uma expressão séria, a mão sobre o coração. Ela pergunta se ele estaria disposto a emprestar aquele item amaldiçoado de alto nível para ela. Seu pedido sério foi recebido com uma aceitação surpreendentemente casual e imediata. Sora fez 2 sinais de ok entusiasmados, prometendo que o item não seria usado indevidamente. Ele acrescentou com um sorriso tranquilizador que, de qualquer forma, quase não restava energia amaldiçoada no item, então não era perigoso, e que confiava que ela não o usaria para nada de mal. Sua sugestão casual para que ela simplesmente fosse buscar o item depois da escola, observando que ele estaria sozinho em casa, a fez corar profundamente. Ela só conseguiu dizer um baixo, eu entendo. Mais tarde, na casa dele, ela se sentou à mesa, ainda envergonhada, finalmente entendendo o que ele quis dizer. Como a mãe dele não estava, ele se desculpou por não ter muito a oferecer, mas lhe serviu uma xícara de chá na temperatura perfeita. Ele então anunciou que traria um lanche especial. Rika, olhando para o bloco pálido e trêmulo no prato, perguntou se era pudim de matcha. Ele a corrigiu, explicando que era tofu de soja. Seu rosto se iluminou de pura alegria ao olhar para o tofu. Vendo sua empolgação, Rika insistiu que, como só havia um, ele deveria comê-lo. Ele deu uma mordida feliz, explicando que, embora o sabor fosse suave, ele o achava viciante. Era, para ele, um sabor nostálgico. Rika observava, aparentemente surpresa por ele gostar tanto daquilo. Ele se lembrou de que comia aquilo o tempo todo e de como uma certa pessoa sempre o olhava com exasperação por causa disso. Seu momento nostálgico passou, e ele de repente mudou de assunto, levantando o celular para que ela visse. Ele tinha algo que queria mostrar a ela. Ela olhou para a mensagem. Uma agência de entretenimento chamada Pover o havia contatado. Impressionados com suas atividades recentes, eles estavam oferecendo a ele um contrato para se tornar um de seus streamers afiliados. A expressão de Rika tornou-se séria enquanto ela se perguntava se aquilo era algum tipo de golpe. Ela confirma a suspeita de Sora sobre o valor suspeitosamente alto do contrato, mas esclarece que não é um golpe. A agência, ela garante, realmente pagará a quantia oferecida. Impressionado com o conhecimento dela, ele a ouve enquanto ela elabora. Pover, ela explica, é a principal agência do setor, representando muitos streamers famosos, incluindo ela mesma. Juntar-se a eles lhe daria acesso aos mais recentes equipamentos de streaming e suporte gerencial completo. Sua expressão se torna sombria enquanto ela revela uma complicação pessoal. O filho do CEO da Pover, ela começa a explicar. É o noivo dela, um arranjo feito por seu pai. A revelação choca Sora, seu rosto uma máscara de incredulidade. Ele murmura, surpreso, achando difícil acreditar que casamentos arranjados ainda sejam uma realidade, especialmente para alguém na posição dela. Enquanto Rika demonstra um lampejo de irritação, Sora conclui que, como a empresa é legítima, ele deveria pelo menos ouvir os detalhes do contrato. Sua linha de raciocínio é interrompida quando Rika de repente grita seu nome. Ela bate uma maleta pesada na mesa e a abre com um estalo, revelando o equipamento avançado dentro dela. Ela ergue o dispositivo, um drone aéreo. Ela explica que o desenvolveu com uma fábrica local, usando fundos de um aplicativo que ela criou, totalmente separado da empresa de seu pai. O principal desafio para os streamers de Dungeons, ela observa, é evitar ataques enquanto filmam.
Sua solução é integrar o item amaldiçoado que ele lhe emprestou, o que permitirá que o drone detecte ameaças com segundos de antecedência e execute manobras evasivas automaticamente. Ele encara o drone, maravilhado. As implicações são incríveis, ele exclama, percebendo com alegria que não precisará mais se preocupar com sua linha do cabelo aparecendo na transmissão. Ela parece entender a empolgação dele, explicando que já se interessava pelo desenvolvimento de drones há algum tempo e viu isso como uma oportunidade perfeita para um voo de teste. Ele então pergunta diretamente por que ela está fazendo tudo isso por ele, uma pergunta que a deixa sem graça e procurando por palavras. A razão está em seu passado. Uma memória ressurge das pessoas ao seu redor, adultos e colegas de classe, seus rostos obscurecidos por sorrisos sinistros. Ela se lembra de como, desde criança, ninguém nunca a viu por quem ela era, eles apenas viam a filha de uma corporação de classe mundial. Ela continuou sua história, relembrando uma infância solitária. Confessou que não era muito sociável e tinha dificuldade em expressar suas emoções, o que significava que nunca teve ninguém que pudesse realmente chamar de amigo. Mas Sora, ela explicou, era diferente. Ele foi o único que a viu apenas como Sakuya Kanazaki, não como uma ferramenta para benefício pessoal, e nunca se afastou dela. Suas mãos apertaram o tecido da saia. Ele a havia salvado e, por causa disso, ela queria fazer qualquer coisa que pudesse por ele. Ela ponderou que um pequeno gesto como presente dela não poderia competir com os recursos de uma empresa como a Pover, com sua capacidade de atrair clientes e suas habilidades avançadas de filmagem. Era exatamente por isso, ela admitiu, que seu pai via valor neles e buscava uma conexão mais profunda. Ela parou, interrompendo o próprio pensamento. Mas então, com convicção renovada, afirmou que também tinha sua própria vontade. Virando-se para encará-lo diretamente, ela confessou que estava cansada de viver uma vida onde apenas seguia ordens. A única vez que ela desafiou os desejos de seu pai, revelou, foi quando decidiu frequentar a mesma escola que Sora. Sua voz tornou-se mais alta com paixão. Ela reconheceu o imenso poder de seu pai, mas declarou que, com Sora ao seu lado, sentia que finalmente poderia enfrentá-lo. Admitindo que era uma decisão imprudente que não lhe oferecia nada, ela se preparou para fazer sua pergunta. Com uma respiração profunda, o rosto corado e os olhos bem fechados, ela soltou sua proposta, que ele se juntasse à empresa de streaming que ela iria criar. A resposta dele foi imediata e animada. Fazendo um sinal de positivo, ele simplesmente disse, claro. Ele imediatamente questionou sua própria pressa, perguntando-se internamente por que estava sendo instruído a pensar com mais cuidado depois de já ter concordado de imediato. Ele de repente recuou, percebendo uma falha crítica no plano deles. Exclamou que, como Rika é menor de idade, ela absolutamente precisa discutir uma decisão tão importante com seus pais primeiro. Apesar de sua objeção prática, ele suavizou a expressão, admitindo que ficaria feliz se pudesse ajudar a realizar os sonhos dela. Rika, por sua vez, lembrou de que foi ela quem o ajudou com o streaming e que foi graças a ela que ele viralizou. Ela pareceu entender a sinceridade dele, seu rosto corando com um sorriso caloroso e grato enquanto agradecia em voz baixa. Ela então levantou outro assunto, explicando que, no mundo dos negócios, o nome Kanazaki se refere ao pai dela. Com alguma hesitação, ela perguntou se ele poderia chamá-la por seu primeiro nome, pedindo que a chamasse de Sakuya. A sugestão deixou Sora completamente boquiaberto. Ele recuou, protestando que era embaraçoso demais para ele, um introvertido que foi um homeoji por mais de 1000 anos. Rika, no entanto, o agarrou e insistiu que ele concordasse. Ela ofereceu um acordo, sugerindo que, se ele estivesse muito envergonhado, eles poderiam manter a dinâmica de sempre na escola. Sua atenção então se voltou para o comentário estranho dele, e ela questionou o que ele quis dizer com 1000 anos. Sora congelou, percebendo que havia deixado escapar um detalhe de sua vida passada. Atrapalhado e encurralado, ele fechou os olhos com força e concordou em tentar o seu melhor, conseguindo gaguejar o nome que ela pediu, S. Sakuya. Sua fala teve um impacto muito mais forte em Rika do que ela esperava, deixando-a atordoada enquanto seu coração começava a acelerar. Inconsciente da turbulência interna dela, Sora passou para os negócios, perguntando se ela já havia decidido um nome para a nova empresa. Ela se recompôs e mudou o assunto de volta para as formalidades do empreendimento. Mencionou o contrato e o convidou a fazer quaisquer perguntas que ele pudesse ter antes de assinarem. Ele não respondeu com uma pergunta sobre a empresa, mas mostrando seu celular. A tela exibia uma mensagem sobre uma herança de 1 bilhão de ienes de um homem supostamente comido por um tamanduá gigante. Embora inicialmente tenha descartado como um golpe, um pensamento súbito e ingênuo o atingiu. Se o e-mail aparentemente inacreditável da Pover era real, essa oferta de herança bizarra também poderia ser? Ogami Rika, conhecida em seu canal como Sakuya, reflete sobre seu começo. Ela admite que começou a fazer streaming de dungeon simplesmente porque estava na moda. Como uma aventureira do ensino médio, seu objetivo inicial era se divertir e evitar monstros, até mesmo estabelecendo desafios para si mesma, como memorizar palavras em inglês durante suas transmissões. No entanto, seu hobby casual tomou um rumo inesperado. Por algum motivo, ela ganhou popularidade e foi recrutada por uma agência de streaming. A realidade do mundo profissional se impôs, revelando uma agenda exigente de transmissões quase diárias para atingir uma cota de espectadores necessária para renovar seu contrato. Ela antes pensava que este mundo profissional não tinha nada a ver com ela, mas suas circunstâncias mudaram drasticamente. Seu pai se tornou fiador de alguém que depois desapareceu, deixando a família sobrecarregada com uma dívida significativa.
Diante dessa nova realidade, ela tomou uma decisão. Uma mensagem enviada à tarde da noite mostra sua resposta à oferta da agência. Ela queria ouvir mais detalhes, expressando seu firme desejo de se tornar uma streamer profissional. Sua motivação era clara e urgente. Ela precisava ganhar dinheiro suficiente para pagar as dívidas que seu pai assumiu e para sustentar sua mãe doente, para que ela não precisasse trabalhar dia e noite. Para conseguir isso, ela tinha que atrair mais espectadores inscritos para seu canal. Juntar-se à agência provou ser um passo positivo. Embora estivesse nervosa no início, a equipe foi gentil e solidária. Eles até forneceram trajes fofos e profissionais para ela, permitindo que se concentrasse em trabalhar duro e se divertir em suas transmissões. Apesar do apoio, suas batalhas com monstros estavam longe de ser tranquilas. Durante uma conversa, uma funcionária de óculos mencionou o patrocinador deles, o Drone Group. Rika confirmou que os conhecia como uma famosa empresa de armas e que até mesmo havia encontrado brevemente o CEO deles. A funcionária então revelou algo que deixou Rika atonita. Quando ela mencionou Rika para o CEO, ele imediatamente expressou o desejo de apoiá-la diretamente. Ela ficou radiante com a notícia. A funcionária explicou que o CEO havia fornecido a ela as armas mais recentes como uma promoção 2 por 1. Graças a esse patrocínio, Rika agora podia limpar os níveis superiores da dungeon sem muito perigo, e seu número de inscritos crescia constantemente. Esse apoio foi crucial, pois o mundo do streaming de dungeons é altamente competitivo. Os espectadores tendem a se aglomerar em torno de aventureiros habilidosos, capazes de enfrentar os níveis mais baixos e profundos, aqueles que usam uma variedade de ferramentas mágicas e exibem técnicas impressionantes. Rika explica a um representante da agência que, embora suas contagens de visualizações estejam cumprindo a cota, ela não tem o mesmo ímpeto que tinha em seu auge. Ela lamenta que os superiores não pareçam entender as nuances de sua situação atual. Sua expressão torna-se sombria enquanto reflete sobre a desaprovação não dita deles. Embora não tenham dito abertamente, ela podia sentir a infelicidade deles com o estado atual das coisas. Seus pensamentos voltam a um tempo em que, em busca de inspiração, ela tomou a decisão fatídica de se aventurar nos níveis mais baixos de uma masmorra. Na época, ela acreditava que uma luta rápida contra os monstros notoriamente ferozes encontrados lá, seguida por uma fuga dramática, certamente adicionaria a emoção tão necessária à sua transmissão. Mas o resultado foi totalmente inesperado. Uma fera corpulenta estilhaçou sua arma com um único golpe, deixando-a indefesa e olhando horrorizada. Caída e derrotada no chão de pedra fria, ela admite que teria morrido se Sora não tivesse aparecido. A intervenção dele não apenas a salvou, mas, graças à sua imensa popularidade, também fez com que sua própria contagem de inscritos disparasse. De volta ao presente, sua convicção é clara. Ela acredita que Sora possui um talento especial, certa de que ele está destinado a se tornar um streamer de primeira linha. Ela raciocina que, se Sora se juntar à agência por vir com ela, eles poderiam colaborar, criando um burburinho constante. Isso também acalmaria sua família, que está preocupada com ela enfrentando tais perigos sozinha e quer que ela se aposente. Para ela, esta é uma oportunidade imperdível para ambos. Suas esperanças são destruídas em um instante. Ao telefone, o rosto de Rika se contorce em choque enquanto ela grita em descrença, ela foi rejeitada. Simultaneamente, do lado de fora da masmorra de Roppongi, uma voz responde calmamente a um telefone, certo, sem problemas, então, enquanto um drone com câmera paira por perto. A pessoa do outro lado da chamada é revelada. Uma jovem de cabelo curto e fones de ouvido no pescoço se aproxima de Sora, pedindo desculpas por tê-lo feito esperar. Ele se maravilhou com o drone pairando à sua frente, exclamando que era muito mais legal e silencioso do que ele esperava. A garota que o acompanhava, no entanto, o advertiu para não se empolgar demais. Ela explicou que havia prestado atenção especial às suas principais características, uma bateria de longa duração, operação silenciosa e, claro, uma câmera de alta qualidade. Ao ouvir isso, sua expressão mudou para uma de alarme quando o custo potencial lhe ocorreu. Ela percebeu imediatamente, dizendo-lhe para não ficar pálido tão de repente enquanto ele perguntava se o aparelho tinha sido caro. Ela o tranquilizou, dizendo que, embora não fosse barato, ele não deveria se preocupar com as finanças, ela cuidaria disso. Com o drone, ela acrescentou, ele não precisaria mais se preocupar com certas questões de câmera durante a transmissão. Em seguida, ela começou a prender um microfone em sua jaqueta. Enquanto trabalhava, ela continuou, informando de que também havia feito progressos em relação ao empreendimento de negócios deles. O ânimo dele se elevou instantaneamente. Ele expressou sua surpresa, admitindo que pensava que obter o consentimento do pai dela seria o obstáculo mais difícil, mas ela confirmou que o pai dela havia aprovado com bastante facilidade. A expressão dela, no entanto, contava uma história diferente. Ela suspeitava secretamente dos motivos de seu pai, acreditando que ele só havia aprovado porque via valor potencial em Sora e planejava usar a empresa deles para seu próprio benefício. Ele era simplesmente esse tipo de homem. Ela decidiu então que, embora seu pai pudesse pensar que a estava deixando agir livremente por enquanto, assim que a empresa deles fosse estabelecida, ela estaria no controle. Sua mão se fechou em um punho determinado. Sua frustração era palpável, originada de uma realidade difícil. Para transmissões online, ela dependia completamente da tecnologia de seu pai. O grupo Kanzaki havia desenvolvido um sistema especial que permitia a comunicação livre da interferência mágica da masmorra.
Sora, completamente alheio ao conflito interno dela, estava simplesmente impressionado. Ele exclamou que não sabia que o grupo Kanzaki era uma empresa tão importante e percebeu, sem graça, que havia entrado em uma discussão de negócios séria sem nem notar. Ele sorri com confiança, declarando que, enquanto estiver com Sakuya da Kanzaki, eles conseguirão dar um jeito em tudo. Sua nova parceira, Sakuya, o observa com uma expressão contida, pensando consigo mesma que a atitude despreocupada dele às vezes é uma bênção. A conversa deles é interrompida pela chegada de um homem baixo e robusto de uniforme. Ele se apresenta como um funcionário do escritório de gerenciamento de masmorras, para surpresa dos dois. O oficial os lembra que, se planejam entrar na masmorra, devem enviar uma notificação de entrada. Ele garante que o escritório cuidará do processo de recuperação quando retornarem. Sora pergunta alegremente se deve enviar o formulário pelo aplicativo ou à mão. Ele explica sua preferência pessoal por formulários escritos à mão, notando o charme que eles têm em um mundo sem papel. Sakuya escuta atentamente e depois confirma o aviso. Ela afirma que entende que houve muitos feridos recentemente e promete que eles tomarão cuidado. Concluídas as formalidades, Sora procura por sua parceira. Sakuya o chama, dizendo para ele não se esforçar demais. Ela explica que não vai entrar, pois seria apenas um fardo, e lhe entrega um par de fones de ouvido para comunicação. Ele fica surpreso com a decisão dela, mas ela esclarece que ficará do lado de fora para se concentrar em dar suporte à transmissão. O coração dele dispara enquanto ele faz um voto solene, não importa que monstros apareçam, ele a protegerá. Ela lhe oferece um último incentivo, dizendo para ele se concentrar em suas técnicas de homeogia e garantir que consiga ótimas imagens para a transmissão. Com a confiança restaurada, ele concorda com entusiasmo. Acenando em despedida, ele diz que conta com ela enquanto caminha em direção à entrada da masmorra, com o drone pairando fielmente ao seu lado. Ela observa partir, murmurando uma afirmação antes de dar um aceno pequeno e quase hesitante em resposta. Com ele já a caminho, ela volta sua atenção para o funcionário do escritório, perguntando se ele poderia lhe ceder um espaço para trabalhar em seu computador. Ela prepara seu laptop, explicando que gerenciar o vídeo e o áudio do drone, além de monitorar os comentários, é uma tarefa crucial. Ela encarava a tela atentamente, com uma determinação feroz endurecendo suas feições. Seus pensamentos eram claros, ela baniria imediatamente quaisquer comentários que pudessem prejudicar Sora. Enquanto se concentrava em sua tarefa, com o som das teclas ecoando no ar, um funcionário do birô de gerenciamento de Dungeon se aproximou, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Ela aceitou agradecida, mas permaneceu focada na tela, com a mente fixa no que considerava seu próprio campo de batalha. Enquanto isso, dentro da dungeon, Sora iniciava sua transmissão com um aceno alegre e um sorriso radiante. Ele cumprimentou seu público, apresentando-se como Sora, o Homeoji. Ele agradeceu a todos por assistirem e anunciou uma mudança em seu equipamento de transmissão, algo que seus espectadores já estavam notando. A partir de agora, explicou ele, eles filmariam com um drone fornecido por uma amiga, o que deveria tornar a transmissão mais fácil de assistir. Ele continuou, explicando que estava preocupado sobre para onde direcionar essa transmissão especial de alta qualidade. Para decidir, ele havia usado a adivinhação da carta estelar da maldição. A menção da adivinhação chamou a atenção de Sakuya, que rapidamente baniu um comentário inapropriado do chat. Sora, sem perceber, confirmou para seus espectadores mais informados que era de fato uma adivinhação Homeoji. Ele explicou que é um tipo de leitura da sorte que usa os movimentos dos corpos celestes para criar hexagramas, que são então infundidos com energia mágica para prever o futuro. Com isso, ele anunciou sua intenção de adivinhar cada dungeon. Sua adivinhação os havia levado a um lugar peculiar, um com boa e má sorte misturadas. Ele elaborou com um sorriso, explicando que, embora a maioria evitasse o azar, ele achava a incerteza emocionante. Dependendo de suas batalhas, o resultado poderia se transformar em sorte ou azar, e era isso que tornava tudo divertido para ele. Assim que terminou de falar, um monstro se materializou bem na sua frente. Longe de se alarmar, ele reagiu com alegria, notando o aparecimento imediato de um inimigo enquanto preparava seu feitiço. Ele avançou mais fundo na dungeon, com o drone o acompanhando. Seus espectadores comentaram que o local estava em alta recentemente e ficaram surpresos ao ver que Katsu-san também tinha vindo para cá. Enquanto ele explorava, Sakuya monitorava a transmissão de sua mesa, digitando rapidamente. Ela refletiu consigo mesma que, se encontrasse Katsu-san mais 2 vezes, ele talvez finalmente lhe dissesse seu nome verdadeiro. Seu avatar na tela, no entanto, estava focado em Sora, perguntando sobre o que ele estava falando. Ela transmitiu uma mensagem de seus espectadores, dizendo a ele que muitos comentários estavam pedindo para ver sua adivinhação do gráfico estelar da maldição. Seus olhos se arregalaram de surpresa e empolgação com o pedido. Em resposta, ele iniciou a técnica. Diante dele, uma série complexa de círculos mágicos brilhantes se materializou no chão de pedra. Ele explicou que, embora fosse uma de suas habilidades homeoji mais sutis, ele a usaria para adivinhar qual dos 2 caminhos divergentes à frente eles deveriam seguir. Com a adivinhação completa, ele apontou decisivamente para um corredor, declarando que algo certamente aconteceria se fossem por ali. De sua tela, o avatar de Sakuya reclamou imediatamente que a previsão dele era vaga demais. Ele prosseguiu pelo caminho escolhido, observando para sua audiência que, apesar de estarem nas profundezas da masmorra, havia poucos inimigos.
Ele respondeu às preocupações dos espectadores sobre itens amaldiçoados, prometendo destruir qualquer um que encontrasse com um só Koumeuji. Então, ficou sério, alertando que, embora sua adivinhação pudesse revelar o futuro, saber demais poderia levar ao desespero, uma promessa solene entre os Onmyoji. Ele continuou seu pensamento, esclarecendo que seus sentidos não estavam detectando um item amaldiçoado. Em vez disso, ele sentia algo completamente diferente. Sua intuição o levou a uma porta enorme fortemente reforçada. Ele informou à sua transmissão que um monstro muito poderoso estava por perto, sua presença tão imensa que impedia qualquer um de se aproximar. Sua expressão se iluminou de empolgação enquanto ele se perguntava se era como um chefe de masmorra em um jogo. Seus espectadores reagiram com alarme, insistindo para que ele voltasse. O rosto de Sakuya apareceu em sua tela, sua voz cheia de pânico enquanto alertava sobre o perigo de enfrentar um monstro irregular nas profundezas sem qualquer preparação. Ele descartou as preocupações dela, insistindo que tinham chegado longe demais. Prometendo apenas uma olhadinha rápida, ele canalizou sua energia, formando um pentagrama brilhante em sua mão. Enquanto Sakuya protestava, um clarão de luz irrompeu da porta onde ele criou uma pequena abertura mágica. Através da abertura, ele olhou para uma vasta câmara semelhante a uma sala do trono, preenchida por uma névoa baixa. Na extremidade oposta, uma figura colossal e blindada aguardava, com uma grande espada pronta ao seu lado. Ele olhou para a figura imponente à sua frente, uma entidade massiva vestida da cabeça aos pés com uma armadura escura e ornamentada. Uma pluma se estendia de seu capacete intimidador, e sua mera presença preenchia a câmara. Sem se abalar com a visão do chefe da masmorra, Sora apenas sorriu e se perguntou em voz alta o que seria aquela criatura. Além das portas imponentes, uma figura colossal monta a guarda. Envolta da cabeça aos pés em uma armadura escura e ornamentada, ela descansa as mãos sobre o punho de uma grande espada cravada no chão de pedra, irradiando uma aura de imenso poder. Encarando este oponente intimidador, Sora sente uma pressão incrível. Ele informa seus espectadores que precisa desviar o olhar da tela para se concentrar, dizendo-lhes para não se preocuparem e focarem na batalha. O cavaleiro de armadura fala, sua voz ecoando por trás do elmo. Ele se apresenta, declarando que seu nome é Valsalka, para grande surpresa de Sora. Ele gagueja em choque, percebendo que a criatura pode falar. Do outro lado da linha de comunicação, Rico incita a se acalmar, avisando para ter cuidado, pois um monstro com capacidade de linguagem é diferente de tudo que já enfrentaram. Tentando manter a compostura, Sora se apresenta formalmente como um Onmyoji. Valsalka descarta o gesto, esclarecendo que sua própria apresentação foi apenas um cumprimento, não um aviso que exigisse tal cautela. Com sua formalidade rejeitada, Sora fica momentaneamente confuso enquanto Valsalka acrescenta que sua aparência não tem nada a ver com a situação. Sem mais delongas, Valsalka empunha sua grande espada e a ergue, proferindo uma única e arrepiante ordem, ruptura. A lâmina maciça desce em um borrão de movimento. Os olhos de Sora se arregalam em alarme enquanto o ataque avança em sua direção com uma velocidade incrível. Uma violenta explosão de pedra e poeira irrompe onde Sora estava. Assistindo à transmissão, Sakuya grita o nome dele em horror, seu rosto marcado pelo medo. Surgindo da nuvem de poeira, Sora se agarra a um pilar, suspenso por um fio de água cintilante. Ele sorri, aliviado por ter seu fio de água da vida preparado. Ele reconhece o incrível poder e agressividade do chefe enquanto a voz de Rico chama, perguntando o que aconteceu. Ele garante alegremente aos seus espectadores que está bem, explicando que se esquivou ao retrair seu fio de água da vida e usar uma técnica de movimento de alta velocidade para alcançar um pilar próximo. Seus reflexos são elogiados, mas perguntam se ele está realmente bem. Sua atitude despreocupada, no entanto, lhe rende uma repreensão severa de Sakuya, que aparece em seu monitor. Ela questiona como ele pode ser tão indiferente, insistindo que ele deveria ter priorizado sua segurança em vez de suas roupas. Ela descarta a morte potencial dele como mero azar, mas Sora responde desafiadoramente que vencerá e mudará sua sorte. Enquanto ele fala, o chefe de armadura, Valsalka, prepara seu próximo ataque, declarando que a vitória é certa e que é hora de um banho. O ataque vem, e Sora o enfrenta com sua própria técnica, apenas para perceber em um instante que não consegue cortar o chefe com seu fio de água da vida. Enquanto a arma maciça desce, ele entende o porquê. A armadura inteira está envolta em uma potente energia mágica, concedendo-lhe uma defesa poderosa não apenas contra a magia, mas também contra o poder espiritual. Pego completamente de surpresa, ele grita, percebendo que não pode usar seu fio para se esquivar a tempo. O gigante de armadura paira sobre ele, seu ataque iminente, enquanto entoa o nome de sua técnica, ruptura. Encurralado pelo colossal inimigo de armadura, Sora libera seus poderes latentes de Onmyoji. Ele ativa sua segunda técnica, a muralha de camada amaldiçoada, uma barreira hexagonal cintilante de luz e sigilos, bem no momento em que a arma massiva do inimigo desce sobre ele. A arma colide com a barreira, explodindo em uma força ofuscante. A defesa mágica se estilhaça, mas não antes de absorver o impacto do golpe devastador, deixando Sora de pé em meio à energia que se dissipava. Ele ofega, recuperando o fôlego enquanto a luz se apaga. O esforço foi imenso, ele percebe, com uma careta, que bloquear apenas aquele único golpe consumiu toda a sua energia. Sua mente acelera em busca de uma nova estratégia. Ele se pergunta se a espada do inimigo é uma ferramenta mágica como sua armadura, o que explicaria por que suas técnicas estão falhando.
Ele confirma para si mesmo que nem o fio de água da vida nem a muralha de camada amaldiçoada foram eficazes. A avaliação da situação é terrível, o inimigo permanece completamente ileso. Com nenhuma de suas técnicas funcionando, a transmissão ao vivo está prestes a exibir um acidente fatal, provocando um apelo desesperado para que ele fuja. Enquanto isso, Sakuya assiste à transmissão, sua expressão tensa de preocupação. Ela diz ao funcionário do Bureau de Gerenciamento de Masmorras que os espectadores estão preocupados e pergunta se há um plano para a vitória. Ela admite que também está preocupada, mas sente que não pode dizer a Sora para recuar enquanto ele ainda enfrenta seu inimigo. O funcionário aconselha que, se ela tem algo a dizer, deve dizê-lo claramente ou arriscar se arrepender, mas, por enquanto, tudo o que podem fazer é acreditar em Sora. Ele então oferece a ela um biscoito de arroz para aliviar a tensão, comentando que entende o sentimento de não conseguir se expressar, reconhecendo-o como uma parte difícil da juventude. De volta à masmorra, Sora se vira para seu drone com um sorriso brilhante e determinado. Ele pede desculpas a todos por preocupá-los, mas os tranquiliza dizendo que está tudo bem, porque um homem hoje é um herói. Ele promete com convicção, eu não vou perder. Sua determinação se manifesta enquanto ele invoca Shikigamis de papel, cada um marcado com o propósito, troca de roupas para ir para casa. Sua postura confiante desaparece imediatamente. Ele percebe que cometeu um erro. O chefe imponente se inclina sobre ele, exigindo saber o que ele acabou de dizer. Enquanto a imensa pressão o atinge, Sora só consegue exclamar que algo está vindo. Ele rapidamente encontra o que procura em seu inventário, uma espada. Ele ativa sua terceira técnica, materializando a arma. Um círculo mágico complexo brilha no chão enquanto uma katana se materializa em sua mão. Sem hesitar, ele avança, brandindo a lâmina recém-formada em um arco limpo em direção ao pescoço do chefe. A lâmina acerta com um estrondo ensurdecedor, a força do impacto estilhaçando o chão de pedra sob o cavaleiro de armadura. Ele observa atentamente enquanto uma fina linha de luz aparece no gorjal escuro onde sua espada atingiu. O gigante de armadura cambaleia para trás, seu guantelete voando para o pescoço. O ataque havia rompido sua defesa. Uma rachadura visível se espalha pela placa escura, um sinal claro de dano que deixa o chefe momentaneamente atordoado. Um sorriso se espalha por seu rosto. Ele percebe que o ataque funcionou, refletindo que, embora não tenha sido fundo suficiente por ter usado a mão esquerda, ainda assim deu certo. Recuperando-se, o chefe exige saber a natureza da espada que conseguiu feri-lo. Ele explica que é apenas uma espada sem nome que ele pegou dentro da dungeon. Em seguida, ele aponta que, embora a resistência mágica do chefe seja de primeira linha, sua defesa física não é tão impressionante. Com um sorriso confiante, ele revela sua estratégia. Ele infundiu a lâmina simples com uma grande quantidade de seu próprio poder espiritual para aumentar significativamente sua força. Ele mantém sua postura enquanto o chefe da masmorra fala, sua voz ressoando por trás do elmo. A figura blindada reconhece a ameaça, admitindo que, se for cortada no mesmo lugar várias vezes, poderá ter sérios problemas. Tendo feito seu aviso, a criatura levanta uma mão enluvada, seus dedos afiados flexionando-se com uma intenção ameaçadora. Sora observa o gesto, perplexo com a aparente confiança do inimigo. Ele exige saber do que o monstro poderia estar sorrindo. O guerreiro de armadura responde, sua voz carregando um estranho tom de respeito. Ele revela que Sora é a primeira pessoa a ter lhe infligido um ferimento. Por causa disso, o chefe declara que não há mais razão para se conter. Energia escura se aglutina enquanto ele invoca um escudo de dano mágico. Imperturbável, Sora pisca e lança outro feitiço, clamando por um ataque relâmpago. Observando a distância, Rika ofega de espanto. De repente, ela percebe o que estão enfrentando, um monstro de armadura e escudo, uma criatura de rumores entre os aventureiros que dizem habitar a masmorra de Roppongi. O monstro está pronto, seu novo escudo brilhando com poder sombrio. A voz de Rika continua, cheia de pânico, explicando que este é o monstro lendário das lendas urbanas, um que mata instantaneamente qualquer aventureiro que passe pelo portão. Apesar de seus gritos frenéticos por seu nome, Sora parece totalmente indiferente, simplesmente reconhecendo a informação terrível com um casual entendi. A questão paira no ar. O que ele fará contra um oponente cujo próprio nome é uma sentença de morte? A intensa batalha entre Sora e o cavaleiro de armadura, Valsalka, continua. Espectadores assistem, prendendo a respiração, entendendo que qualquer tentativa de ajudar só atrapalharia. Eles reconhecem que Sora é o único que poderia sobreviver a tal luta, maravilhados com o poder aterrorizante dos ataques de Valsalka enquanto torcem para que Sora vença. Sua lâmina colide com o escudo do cavaleiro, e ele percebe com um grunhido de frustração que a decoração ornamentada é apenas uma fachada. Ele deduz que, assim como pensava, a defesa da criatura é mais fraca longe de sua frente. Ele imediatamente coloca essa nova percepção em prática, usando uma parede próxima como ponto de apoio para se lançar em uma manobra de flanqueamento, passando como um borrão pelo cavaleiro imponente. O inimigo de armadura vira-se, erguendo seu escudo para interceptar o ataque que antecipa vindo pela frente. Ele é pego completamente de surpresa quando o golpe de Sora atinge não o escudo, mas diretamente sua ombreira direita com um clarão de luz brilhante. O golpe parece não ter efeito, pois o cavaleiro declara estoicamente, não funciona. Com um sorriso confiante, Sora agarra o cabo de sua espada e responde calmamente, eu sei disso. Suas palavras se provam verdadeiras quando uma energia escura e volátil subitamente explode do ponto de impacto, estilhaçando a armadura do ombro do cavaleiro.
O cavaleiro de armadura recua em choque com o dano inesperado. Sora explica sua tática, pedindo desculpas por tê-lo provocado. Ele revela que estava mirando em um acerto crítico e apostou que aquele ponto era a chave, usando com sucesso a própria inteligência e reações previsíveis da criatura contra ela. A força da explosão retardada é imensa, levando a figura massiva a cair de joelhos enquanto suas mãos com armadura batem contra o chão de pedra. A figura de armadura começa a se desintegrar, sua forma se dissolvendo em filetes de energia escura enquanto o ataque retardado atinge seu efeito máximo. Sora fica diante dela, observando o poderoso guardião cair. Assistindo a transmissão ao vivo de longe, Sakuya encara a tela com os olhos arregalados de incredulidade. Ela sussurra o nome de Sora, chocada por ele realmente ter conseguido vencer. Ele, no entanto, está radiante de confiança, fazendo um sinal de vitória para seu drone com câmera. Acreditando que derrotou o chefe em segurança enquanto sua presença sinistra desaparece, ele observa o chat de sua transmissão inundar com mensagens de parabéns e admiração por sua força. Sua comemoração é interrompida quando o guardião em desintegração fala, sua voz ecoando pela câmara. Ele lhe oferece uma recompensa, dizendo que pode pegar o que quiser de um canto da sala. Sora observa, confuso com a oferta repentina. O guardião explica que os itens pertenciam a humanos que o desafiaram no passado e foram derrotados. Ele gesticula em direção a uma pilha de armas, escudos e artefatos mágicos descartados. O guardião lhe assegura que entre os espólios há ferramentas mágicas poderosas, dignas de sua vitória. Com sua oferta feita, o guardião parece encontrar paz. Ele declara que foi uma boa batalha e que não tem arrependimentos, enquanto sua forma continua a desaparecer. Ele ouve as palavras finais do chefe em silêncio contemplativo, processando a inesperada reviravolta dos acontecimentos. Após um momento, ele fala, pedindo confirmação. Se esse é o caso, ele pode realmente ter qualquer coisa na sala? Sua expressão de repente muda para um sorriso brilhante e ansioso. Apontando diretamente para o guardião que desaparece, ele deixa sua escolha clara com uma declaração alegre, eu quero você. O colossal chefe da masmorra, Valsalka, permaneceu imóvel, a luz em seu elmo piscando em total perplexidade com o pedido sem precedentes do garoto. Ele elaborou seu raciocínio, explicando que preferia muito mais ter o guerreiro imponente e sério como aliado do que qualquer ferramenta mágica rara. Ele acrescentou que ficaria muito feliz se Valsalka se tornasse seu Shikigami. Com um gesto alegre e aberto, ele convidou o guardião ainda perplexo para irem em aventuras juntos, como parceiros. O ser de armadura finalmente falou, confessando sua confusão. Ele explicou uma limitação crítica, não conseguiria funcionar por muito tempo fora da masmorra, pois a escassa energia mágica em outros lugares seria insuficiente para sua sobrevivência. Sora descartou a preocupação com um aceno de mão. Ele afirmou com confiança que, se Valsalka se tornasse seu Shikigami, poderia simplesmente viver de seu próprio poder espiritual. Sem esperar por uma resposta, ele começou a tecer um feitiço. Formando um selo de mão, ele invocou sua terceira técnica, um selo de desdobramento destinado a vincular seu novo aliado. Uma luz ofuscante irrompeu do selo, envolvendo a forma maciça de Valsalka enquanto a poderosa técnica surtia efeito. Quando a luz diminuiu, o guerreiro colossal havia desaparecido. Em seu lugar, de pé em uma pequena poça de energia residual, estava uma figura minúscula e simplificada. Ele comemorou com alegria, celebrando seu sucesso. Ele tinha acabado de fazer de um ser irregular seu aliado, ganhando um Shikigami da maneira mais não convencional possível. Segurando a figura em miniatura, ele ouviu a voz frenética de Sakuya perguntando se a situação era segura. Ele a tranquilizou calmamente, explicando que o antigo chefe já era seu familiar. Enquanto ele comemorava sua vitória, sua companheira Sakuya confirmou de sua estação remota que a transmissão tinha sido um sucesso estrondoso. Ela parecia estar processando a decisão dele de transformar um irregular de nível profundo em seu peão, mas reconheceu que o resultado foi ótimo. Ele, enquanto isso, estava todo sorrisos enquanto interagia com seus espectadores, agradecendo alegremente os elogios e comentários que declaravam o quão divertida a transmissão tinha sido. Acenando para seu drone de câmera, ele perguntou à sua audiência se eles haviam gostado do show e anunciou que seria tudo por aquele dia, uma decisão que Sakuya confirmou. Sakuya então cuidou do encerramento oficial, iniciando uma contagem regressiva e lembrando os espectadores de se inscreverem e curtirem o vídeo. Sora acrescentou seus agradecimentos finais, prometendo ler os comentários deles mais tarde. No momento em que a transmissão terminou, sua persona energética desapareceu. Completamente exausto, ele desabou, declarando de repente seu único e avassalador desejo, estava cansado e queria comer tofu de fava. Este comentário exausto e improvisado teve um impacto imediato e inesperado. O tofu de fava que ele mencionou tornou-se um tópico em alta, mas sua popularidade durou pouco devido ao seu sabor insosso e aparência pouco impressionante. No que parece ser o período Heian, um homem em traje simples chama uma pequena figura encapuzada que carrega um cajado, tratando-a por criança. A figura, cujo rosto está oculto nas sombras, para e pergunta se o homem está se referindo a ela. Ele gagueja, confirmando que estava de fato falando com ela. O homem está visivelmente perturbado, notando para si mesmo a presença estranhamente imponente da figura. Recompondo-se, o mensageiro pergunta se está a residência do Homeoji que recentemente derrotou um demônio na estrada principal. A figura encapuzada confirma que está correto e apresenta uma carta, explicando que foi escrita por uma nobre princesa que foi salva naquela ocasião.
Ela o instrui a entregar a carta em particular ao mestre da propriedade, garantindo que ninguém mais seja informado. A princesa, ela explica, deseja expressar sua gratidão e encontrar-se com um homem Oji em particular. Com um pequeno sorriso, a figura assegura ao homem que compreende perfeitamente. Enquanto o mensageiro parte, ele reitera que o assunto deve ser mantido em sigilo. A figura encapuzada responde com um sonoro sim, senhor, mas no momento em que ele se vai, sua expressão se torna sombria. Suas mãos se fecham, esmagando a carta com uma força intensa. Com o capuz agora baixado, revelando uma jovem com coques em forma de chifres no cabelo, ela zomba da presunção de plebeus tolos que não conseguem compreender a grandeza de seu mestre. Invocando um pequeno Shikigami em forma de raposa, ela ordena que ele queime a carta, resmungando que se seu mestre tem tempo para mulheres, deveria estar treinando com ela. Seus pensamentos ciumentos são interrompidos por uma voz que a chama, ei! O homem Oji aparece, sorrindo calorosamente enquanto diz que o jantar está quase pronto e que ela deve entrar. Ele pergunta se ela estava varrendo lá fora de novo. Ela retruca que varrer espíritos malignos é um treinamento básico, e que ele é muito negligente quanto a isso. Andando pela varanda, ela lhe diz que é exatamente por isso que ele é tão impopular com as mulheres. O homem Oji protesta que as palavras dela são cruéis, lamentando que, enquanto outros homens Oji parecem populares, ele nunca recebeu nenhuma única carta de uma mulher. Ele continua sua queixa, exclamando que certamente não quer ouvir tal crítica dela, antes de apontar o traje informal dela, perguntando onde está seu chapéu da corte. Ele reage com um embaraço agitado, gesticulando em protesto. Ele declara as palavras dela indecentes e sem vergonha, preocupando-se que um modo de pensar tão direto não está na moda e certamente sairá de estilo no futuro. Sua assistente responde calmamente que não há problema se o mestre a vê dessa forma, mas então o desafia, perguntando se ele a considera nada mais do que uma pedra na beira da estrada. Ela continua, expressando o desejo de que ele pare de chamá-la de mestre. Ela explica que, embora ele tenha um professor homeogia adequado na capital para maldições básicas e astrologia, é ela quem lhe ensina as técnicas ofensivas necessárias para derrotar demônios. A terceira dessas técnicas é uma arte poderosa, a habilidade de invocar e controlar matéria ou até mesmo almas de recipientes, desconsiderando completamente sua massa. O homeogi sorri, admitindo que o elogio dela o está fazendo corar. Sua assistente, no entanto, reconhece em particular que, embora as técnicas sejam comuns, o domínio de seu mestre nas artes homeogi está muito além de qualquer padrão normal. Sua expressão se torna mais analítica ao notar que a terceira técnica normalmente não consegue lidar com objetos de tal massa. Ele especula que, com o poder espiritual atual dela, ela provavelmente conseguiria lidar com algo ainda maior que ela mesma. Ela de repente se inclina para perto, assustando-o enquanto parece medir seu tamanho. Ela afirma que está brincando e que quer monopolizá-lo, mas rapidamente acrescenta que há muitas coisas que apenas um mestre como ele pode realizar. Ele sorri, notando que ela ouve as notícias rapidamente. Ele então a lembra de sua recente conquista, quebrar a maldição do clã Mikage, um feito que outros homeogi renomados já haviam desistido. Sua expressão se enche de orgulho enquanto ela explica a situação. Enquanto homeogi menores são desconfiados e temerosos de seu imenso poder, a fama dele está se espalhando amplamente entre as pessoas comuns. Ela conclui que, de qualquer forma, ele é de fato digno de ser seu mestre. Ela então começa a mencionar uma carta que chegou mais cedo, mas se interrompe abruptamente, dizendo que não era nada. Seu comentário estranho deixa o homeogi completamente confuso. O olhar de sua assistente era fixo e intenso enquanto ela o chamava por seu nome completo, Abino Seimei. Ela então declarou sua ambição de absorver todas as técnicas de ambos os seus mestres, alcançar o auge do poder e se tornar uma grande homeogi cujo nome seria lembrado pela história. Para isso, ela implorou que ele vivesse o suficiente para lhe ensinar tudo o que sabia. O homeogi, no entanto, parecia preocupado com outra coisa. Ele resmungou, recusando-se a ir para casa até que ela lhe ensinasse os segredos da terceira técnica e reclamando de ter que comer tofu de soja novamente. Ao lado, seu Shikigami raposa de tubo apontou, perguntando se ele estava sequer ouvindo. Essa memória nostálgica era um sonho. Sora acordou em sua cama, percebendo que era uma visão do passado de Seimei, provavelmente causada pelo uso intenso de poder espiritual no dia anterior. No momento em que considerava dormir mais um pouco em seu dia de folga, seu telefone começou a tocar, quebrando o silêncio da manhã. Quem ligava era Rika, que estava sentada em sua própria cama. Ela perguntou se era um bom momento para conversar, querendo planejar a próxima transmissão. Ela expressou sua preocupação de que, após o espetáculo do monstro de armadura e escudo, masmorras comuns poderiam não ser empolgantes o suficiente para seus espectadores. Ele concordou, considerando pensativamente qual masmorra satisfaria sua audiência. Após um momento de hesitação, Rika mencionou uma masmorra que havia sido um tópico de discussão recente. Em sua mesa, havia uma nota com um único nome, Valsalca. Pelo telefone, Sora sentiu a relutância dela e perguntou se havia algum problema. Sua expressão tornou-se séria quando ela admitiu sua preocupação, afirmando que acreditava que nem mesmo Sora seria capaz de concluí-la. Ela detalhou a reputação infame da masmorra, explicando que nenhum aventureiro jamais conseguiu sequer ver o monstro que se esconde em seu nível mais profundo. Apesar do aviso sombrio, Sora apareceu ao vivo da masmorra de Shinjuku, cumprimentando sua audiência com uma energia contagiante. Enquanto o chat se enchia de comentários, Sakuya e o funcionário do birô de masmorras assistiam à transmissão. Sakuya observava com uma expressão preocupada, pedindo silenciosamente que ele tomasse cuidado.
Ele começa sua transmissão pedindo desculpas aos seus espectadores pela longa pausa, explicando que estava esperando seu companheiro se recuperar. Com a expectativa crescendo, ele anuncia a apresentação deste novo aliado, ativando sua terceira técnica, implantação de Shikigami. Enquanto um círculo mágico brilha à sua frente, ele invoca seu companheiro, Valsalka, para o primeiro encontro deles nesta forma. Da fumaça que se dissipa, uma pequena figura de armadura aparece. Em um tom surpreendentemente formal, ela se apresenta como Valsalka. Sora olha para o Shikigami em miniatura, com um sorriso largo e divertido se espalhando por seu rosto. A criatura, Valsalka, reage com uma série de gritos agudos e apavorados, tremendo em aparente choque com a situação. Ele pega o ser minúsculo e o apresenta orgulhosamente aos seus espectadores, perguntando se não é fofo. Valsalka, mortificado, implora a Sora que não foque a câmera nele. Surpreso com o protesto, Sora reflete que, embora tivesse ouvido que o Shikigami poderia ficar menor em situações fora de combate para conservar poder espiritual, ele não esperava esse extremo. Valsalka simplesmente se vira com um bufo indignado. O pequeno Shikigami rapidamente tenta mudar de assunto, lembrando Sora que eles estão ao vivo e precisam cumprimentar adequadamente o público. Parece nervoso, referindo-se a seu mestre como aquele cara legal. Incentivado por seu companheiro, Sora grita abruptamente um estrondoso bom dia, boa tarde, diretamente para sua audiência. Com Sora o incentivando a sair de sua concha, o nervoso Valsalka sua e gagueja, finalmente conseguindo dizer um bom dia tarde, todo atrapalhado. Ele observa a cena constrangedora com uma expressão cansada, mas afetuosa, perguntando-se em voz alta que tipo de espetáculo está sendo forçado a assistir. Ele sorriu, surpreso por estarem sendo observados tão nas profundezas da masmorra. Ao seu lado, seu pequeno companheiro, Valsalka, simplesmente afirmou com um sim. O motivo de sua surpresa era a enxurrada de comentários em sua transmissão ao vivo. Os espectadores exclamavam que a masmorra estava em alta e que o número de visualizações simultâneas era incrível. Estavam maravilhados por ver um Shikigami de verdade, chamando o evento de lendário e extraordinário. Assistindo de longe, Rika transmitiu as boas notícias para Sora. Ela relatou que o número de espectadores continuava aumentando, já tendo atingido o maior pico de todos os tempos em 30 minutos desde o início. Internamente, ela sentiu uma onda de alívio e felicidade, certa de que haviam escolhido a masmorra certa. Energizado pelo apoio, Sora sorriu e anunciou seu plano. Ele iria em busca do monstro que ninguém jamais viu, prometendo mostrar ao seu público muitas técnicas Onmyoji impressionantes enquanto se aventurava até o nível mais profundo com seu novo companheiro. No dia anterior à exploração da masmorra de Shinjuku, Sakuya apresenta suas descobertas a Sora. Ela explica que reuniu o máximo de informações possível e que uma transmissão em particular chamou sua atenção, acreditando que poderia conter pistas para a conquista deles. Sora, impressionado com a diligência dela, agradece por ela ter pesquisado tanto em apenas meio-dia. Ela abre a transmissão, revelando um homem extravagante com cabelo de duas cores que se apresenta com uma série de títulos sem sentido, incluindo Reinflamatório da piscina noturna da Ishiki. Enquanto o streamer solta um grito triunfante, Sora só consegue encarar a tela, com os olhos arregalados de incredulidade. Sakuya continua sua explicação, observando que, embora outros streamers tivessem alcançado o nível mais profundo da masmorra, o vídeo desse indivíduo em particular tinha a filmagem mais nítida. Ela supõe que ele deve ter gasto uma quantia significativa em seu equipamento de filmagem. Percebendo o silêncio atônito dele, ela o lembra gentilmente de focar na tela. Sora pede desculpas rapidamente, embora sua mente esteja confusa. Ele não conseguia acreditar que tinha acabado de ouvir um nome tão absurdo sair da boca de Sakuya. Na tela, uma jovem com chapéu de bruxa se junta ao streamer. Ela anuncia alegremente que veio porque ouviu dizer que um streamer famoso e rico estava presente. Abaixo da tela, a expressão de choque de Sora apenas se intensifica. A filmagem da transmissão mostra a dupla dentro da masmorra. O homem se gaba de ter recebido dinheiro de seu pai para comprar ferramentas mágicas de superclasse, declarando que passará facilmente para o nível mais profundo. Seu grupo se move com uma velocidade incrível enquanto comentários dos espectadores rolam na tela. Enquanto avançam, a mulher aponta para algo escrito no chão, meu enigma. O streamer ignora com uma risada, comentando sobre como foi descuidado a entrada não estar selada, e eles passam direto pela mensagem. Eles param para zombar da escrita. O streamer a chama de nojenta por encontrar japonês em uma masmorra, comparando-a a uma folha de respostas de prova e afirmando que tem preguiça até de ler o problema. Sua companheira concorda, repetindo que é nojento. No instante seguinte, um impacto violento atinge o braço da mulher, lançando um jato de sangue no ar. Um estrondo ensurdecedor ecoa pela câmara enquanto ela encara, com os olhos arregalados de choque. De volta ao presente, Sakuya conclui seu relatório. A transmissão termina naquele momento. Ela explica que, segundo o aventureiro contratado para recuperar os corpos, o grupo foi esmagado por algo de massa considerável. Além disso, ela afirma que todos os outros vídeos do nível mais profundo são consistentes, todos mostram as palavras, resolva meu enigma que escritas no chão. Ela continuou sua explicação, esclarecendo que nem todos que encontraram o enigma morreram. As vítimas foram aqueles que, como o rei da piscina noturna, deram respostas levianas ou simplesmente se recusaram a responder. Ela acrescentou que os fenômenos que se seguem às perguntas variam a cada vez, e a natureza das próprias perguntas permanece incerta, sem respostas corretas conhecidas.
Enquanto ouvia, sua mão se apertou sobre o dispositivo à sua frente. Um pensamento arrepiante cruzou sua mente, parecia que a entidade estava se divertindo com as reações de seus oponentes pensantes. No entanto, ele lutava para aceitar que um monstro tão malévolo pudesse realmente existir. Ela o olhou com grande preocupação, expressando sua crença de que ele voltaria em segurança, mas o advertindo mesmo assim. Ela ressaltou que havia uma grande possibilidade de que este desafio não pudesse ser superado com técnicas de combate homens de padrão e implorou para que ele não subestimasse o monstro como o rei da piscina noturna fez. Sua noite passou em uma rotina tranquila de descanso, banho e uma refeição solitária. No dia seguinte, ele se encontrou brevemente com Sakuya para se despedir antes de partir. Mais tarde, deitado na cama, ele olhava fixamente para o teto. Apesar de sua tentativa de parecer calmo, os avisos de Sakuya sobre a masmorra estavam presos em sua cabeça, repetindo-se sem parar. Agora, dentro da masmorra de Shinjuku, a situação parecia totalmente diferente. Seu poderoso Shikigami, Valsalka, esmagava sem esforço os monstros menores que estavam em seu caminho. Sora observava maravilhado, impressionado com a força pura e avassaladora em exibição. Ele se encostou em seu guardião gigantesco com uma expressão alegre, pensando em como era fácil e útil ter tal companheiro. Valsalka, sentindo os pensamentos de seu mestre, simplesmente declarou, deixe comigo. Ele então mimou a forma menor e portátil do Shikigami, acariciando sua cabeça afetuosamente. O pequeno cavaleiro ainda estava falando, prometendo abrir um caminho para Sora Dono com sua espada, seu discurso diminuindo enquanto aproveitava a atenção. Com seu companheiro trotando atrás dele e um drone com câmera pairando por perto, ele caminhava casualmente pelos corredores da masmorra. Ele comentou com sua audiência da transmissão ao vivo como era bom poder avançar sem ter que fazer nada sozinho. Ele se virou para o drone com um sorriso plácido, quebrando o ritmo de seu avanço. Alguma pergunta ou pedido, ele perguntou aos seus espectadores. A mudança repentina de tom criou um silêncio constrangedor e absoluto. Ele vê que seus espectadores estão tentando quebrar o gelo com uma pergunta simples e recorrente: prefere cães ou gatos? Em vez de escolher, ele declara com confiança que gosta de ambos. Sua resposta abre as comportas. Surpreso com o grande volume de mensagens que chegam, ele expressa sua gratidão e decide escolher uma aleatoriamente para responder. Seu Shikigami, Valsalka, recua quando a pergunta escolhida aparece. Uma espectadora, que está esperando um filho para o próximo mês, pede uma adivinhação para escolher o nome, mas também expressa a preocupação de que uma transmissão de uma masmorra não seja adequada para a educação pré-natal. Ele sorri com entusiasmo, feliz por receber um pedido de adivinhação genuíno. Para prosseguir, ele pede seriamente à espectadora seu nome verdadeiro, data de nascimento e onde ela mora. A espectadora retira imediatamente o pedido, pedindo desculpas pela falta de consideração com a privacidade e afirmando que consultará um vidente local. Ele passa para outra pergunta do chat, desta vez sobre planos para transmissões em colaboração. Ele admite que, na verdade, recebeu muitas mensagens desse tipo. Ele explica com um sorriso tímido que não tem planos por enquanto. Ele confessa que não é muito bom em conversar e não sabe se conseguiria cooperar bem com pessoas que acabou de conhecer. Enquanto isso, Rika assiste a transmissão atentamente de seu quarto. Ao ouvir a confissão dele, ela percebe com entusiasmo que, como ele ainda não foi contratado por outros streamers, ainda há uma chance para ela ser sua primeira colaboração. Ela se move para enviar uma doação de apoio, mas então se lembra da política dele. Um som de notificação soa enquanto uma mensagem confirma que o streamer não aceita doações, fazendo-a desabar sobre a mesa, derrotada. Ignorando esses eventos, ele e Valsalka avançam mais fundo na masmorra. Eles surgem em uma câmara vasta e ampla, ladeada por pilares e estátuas, e ele expressa seu espanto com a escala do lugar. Sora encara, perplexo, enquanto uma mensagem brilhante se materializa à sua frente. As palavras são um desafio direto: resolva meu enigma. O desafio é lançado dentro de uma câmara vasta e escura, com paredes de pedra e pilares iluminados apenas por incontáveis pontos de luz que brilham como uma galáxia aprisionada. Seu pequeno companheiro Shikigami, Valsalka, olha para cima com uma gota de suor, sentindo a imensa pressão no ar. Ele avisa Sora Dono sobre o tremendo poder mágico que preenche o local. Ele está sozinho no centro do grande salão, cercado por estátuas silenciosas e encapuzadas, com o peso da magia ambiente pressionando por todos os lados. Uma voz incorpórea ecoa pela câmara, dirigindo-se a ele como um humano raro que comanda monstros. A voz ri, declarando que seu enigma não pode ser resolvido, mas que está muito interessado em ver como ele se comportará. Enquanto isso, Rika assiste a transmissão com uma expressão preocupada. Ela se pergunta que nova questão é essa, observando que parece um céu estrelado, mas é diferente do problema que viram antes. Seus espectadores especulam nervosamente, notando a natureza misteriosa do enigma e a probabilidade sombria de que não respondê-lo pessoalmente resultará em morte. De volta à câmara, Sora examina os arredores em busca de uma pista. Seus olhos se fixam em um único e distinto ponto de luz brilhando no piso. Então, a ficha cai, deve ser aquilo. Com um grito súbito de perspicácia, ele declara que a resposta está bem ali. Ele avança, cravando um pequeno pino ornamentado bem no centro da luz cintilante no chão. No instante em que o pino faz contato, o ponto explode em um clarão ofuscante de pura luz branca. A luz se espalha, e toda a câmara ilusória começa a trincar e se estilhaçar como vidro. Sora permanece calmo em meio ao cenário em colapso,
com um leve sorriso no rosto, tendo decifrado com sucesso o enigma insolúvel. Ele observou a ilusão se despedaçar, finalmente entendendo que os pontos de luz representavam as cartas estelares dos céus do norte e do sul. Enquanto o céu estrelado artificial desaparecia por completo, ele se perguntava o que seria revelado em seu lugar. Sua mente se encheu de alívio triunfante. Ele se considerou incrivelmente sortudo, pois a astronomia é uma área essencial para um homem hoje, e por acaso era sua especialidade. Foi essa perícia que lhe permitiu identificar o único ponto de luz falso escondido entre as cartas estelares perfeitas. A ilusão deu lugar a uma vasta câmara de paredes de pedra. Olhando para o celular, Sora viu uma enxurrada de comentários de seus espectadores, todos expressando choque e admiração. Ele comentou que estava feliz por seus estudos de cartas estelares no mundo real terem se mostrado úteis. Com o enigma resolvido, ele olhou para frente com expectativa, questionando se o mestre desta sala estava finalmente pronto para aparecer. Enquanto a aparição do mestre do enigma é sugerida, a voz de Rika corta a tensão. Ela avisa urgentemente a Sora que, embora sua resolução do enigma tenha sido brilhante, ele ainda não derrotou o monstro e não deve baixar a guarda. Atento ao aviso dela, Sora permanece em alerta no centro da câmara circular de pedra. Um som súbito de algo se quebrando ecoa de cima, atraindo sua atenção. Seu olhar se fixa em um grande objeto esférico suspenso no teto, que começa a tremer de forma sinistra. A esfera se abre, não revelando um monstro, mas uma bola de papel decorativa que desenrola um pergaminho com uma única palavra: correto. Sora encara, de olhos arregalados e sem palavras, a recompensa anticlimática. Assistindo remotamente, a expressão de Rika entristece com a compreensão. Ela percebe que o enigma nunca prometeu que resolvê-lo faria o chefe aparecer. De volta à masmorra, essa mesma ficha cai para Sora, que solta um grito de pura frustração. Sua compostura se desfaz completamente. Em um súbito ataque de birra infantil, ele declara que vai pichar a sala e arranhar uma bela estátua com sua espada, tentando até mesmo envolver seu Shikigami no ato. Ele sorri e encoraja Valsalka, que obedientemente começa a arranhar o chão de pedra com sua própria arma minúscula, perguntando se era isso que ele queria. O público que assiste à transmissão não fica impressionado. Derrotado, ele decide ir para casa. Mas, no momento em que se vira para sair, uma presença o faz parar abruptamente, com os olhos arregalados de surpresa. Das sombras, uma figura encapuzada emerge, tremendo de indignação. Ela reclama que ter seu enigma especial resolvido em segundos foi embaraçoso demais para parecer, mas ser ridicularizado dessa maneira é um insulto que não pode ignorar. Os olhos brilhantes da figura encapuzada se estreitaram. Ele declarou que nunca teve a intenção de deixar Sora sair, exigindo saber como um garoto de sua idade obteve um conhecimento tão profundo e questionando se isso estava relacionado a algo chamado Bonmyoji. Enquanto a pergunta pairava no ar, os olhos de Sora se arregalaram em alarme. Ele gritou para Sora Dono que a entrada havia desaparecido, um fato que seu Shikigami, Valsalka, também notou com choque. A figura de manto então se transformou, revelando o corpo esquelético e envelhecido de uma das estátuas. A criatura questionou em voz alta sobre a extensão do poder oculto de Sora e se ele conhecia alguma magia que lhe era desconhecida, confessando que seu interesse nele agora era infinito. Enquanto isso, assistindo aos eventos se desenrolarem remotamente, Rika ofegou. Ela percebeu com um horror crescente que algo novo havia aparecido, a própria estátua era um monstro o tempo todo. Ele chegou à mesma conclusão. Não era apenas um monstro que ninguém jamais tinha visto, mas um cuja existência ninguém jamais havia sequer notado. Ele então se virou para a criatura e perguntou casualmente como ela sabia que ele havia identificado seu verdadeiro corpo entre as muitas estátuas, sugerindo com um ar atrevido que devia ter sido por causa de seus bigodes orgulhosos. O mestre dos enigmas ignorou a provocação, questionando em vez disso o propósito de Sora em esconder suas habilidades e apresentar enigmas. Ele explicou que suas próprias ações eram uma cura para o tédio, uma forma de curiosidade intelectual satisfeita ao observar formas de vida diferentes dele. Ele lamentou que cada desafiante anterior havia sido uma decepção, seres incompetentes, de baixa inteligência, cujas ações impensadas eram uma desilusão constante. Então, apontando um dedo longo e ossudo, ele declarou que tudo mudou quando Sora apareceu. Para satisfazer sua profunda sede de conhecimento, o mestre dos enigmas anunciou que perdoaria a descortesia anterior de Sora. Ele prometeu se divertir ao máximo, um jogo que terminaria apenas quando sua curiosidade fosse saciada ou quando seu oponente perecesse. Com um som agudo e definitivo, o espaço foi selado pela magia da criatura. O mestre dos enigmas sorriu, seus dentes afiados brilhando, e proclamou que não havia escapatória. Sora percebeu com um sobressalto que estavam presos, trancados em uma sala com um inimigo muito mais perigoso do que ele jamais imaginara. Diante deste novo desafio, Sora argumenta com seu companheiro de armadura, Valsalka. Ele observa que, se conseguirem simplesmente derrotar seu captor, devem conseguir escapar, um caminho muito mais simples e claro do que resolver enigmas. O rosto monstruoso do mestre dos enigmas se contorce em um sorriso de escárnio, avisando Sora que suas piadas não durarão muito. Cumprindo sua ameaça, ele libera seu poder. As próprias fundações da sala, estátuas, pilares e lajes do piso, se estilhaçam e começam a subir no ar. Sora olha incrédulo, gritando ao perceber que seu inimigo agora está flutuando sem esforço acima do chão. O monstro confirma sua observação, revelando o uso de magia de controle de gravidade. Ele os provoca, perguntando como planejam evitar a inevitável chuva de destroços.
Em resposta, Valsalca empunha sua espada, proferindo uma única palavra: ruptura. Ele brande sua lâmina maciça para baixo, não contra o inimigo, mas contra o chão. O impacto estilhaça o solo sob eles em uma poderosa onda de choque. Sora elogia o movimento inteligente de seu companheiro, explicando que não havia necessidade de desviar dos objetos que caíam. O mestre dos enigmas parece momentaneamente surpreendido com essa tática. Sua surpresa rapidamente se transforma em diversão quando Sora é subitamente erguido no ar, caindo incontrolavelmente. O mestre dos enigmas explica que, em estado de gravidade zero, um humano não tem como agir. Enquanto flutua desamparado, Sora reclama de enjoo. Valsalca, enfurecido, fuzila o captor deles com o olhar. Ele avisa que, se for atacado, sua mão pode simplesmente escorregar e esmagar Sora contra o chão. Flutuando de cabeça para baixo e desorientado, Sora permanece focado. Ele dá uma ordem ríspida ao seu Shikigami agitado: Valsalca, fique parado. Ele permaneceu suspenso no ar, sua ordem para Valsalca ainda pairando no silêncio. De longe, o grito desesperado de sua aliada rica para que ele avançasse foi pontuado pelo som agudo de aço se chocando. O apelo dela, no entanto, nasceu da confusão. Assistindo à transmissão, ela só conseguia imaginar uma cena bizarra de Sora cutucando o Shikigami gigante de brincadeira, incapaz de compreender a verdadeira natureza de sua estratégia. Enquanto isso, a paciência do mestre dos enigmas se esgotava. Ele admitiu que havia planejado manter Sora vivo para seu entretenimento a longo prazo, mas a rebeldia do Homem-Oji estava começando a irritá-lo. Sua irritação finalmente venceu. Com um rosnado, o mestre dos enigmas declarou que mataria Sora agora. Percebendo que suas provocações haviam levado o inimigo longe demais, Sora deu uma ordem ríspida, dizendo a seu drone para se aproximar dele. Em resposta, a figura encapuzada abriu as mãos, liberando um novo e poderoso feitiço, Gravidade Estelar. Mas Sora estava preparado, implantando imediatamente sua segunda técnica, a Muralha de Camada de Maldição. Uma risada maníaca ecoou pela câmara enquanto o mestre dos enigmas se gabava de que sua magia mais forte esmagaria seu oponente horrivelmente sob sua imensa força gravitacional. Sua confiança se despedaçou instantaneamente. Ele olhou incrédulo enquanto Sora e Valsalca permaneciam completamente ilesos dentro de uma barreira hexagonal cintilante. Não está funcionando. Gaguejou ele. Por que você ainda consegue ficar de pé? O mestre dos enigmas caiu de joelhos, horrorizado. Nenhuma magia de barreira jamais havia resistido à sua gravidade. De dentro da cúpula, Sora o corrigiu calmamente, afirmando que não era magia, mas sim artes Homyoji. Ele sorriu, explicando que, graças a Valsalca montando guarda, ele pôde se concentrar em acumular seu poder espiritual desde que chegaram. Ele declarou com confiança que esta muralha de camada de maldição não seria derrotada tão facilmente. Valsalca, no entanto, observou o problema tático. Apenas se defender não venceria a batalha. Ele sugeriu que poderia abandonar a muralha e partir para a ofensiva, argumentando que a resistência mágica de sua armadura deveria permitir que ele se movesse. Sora, transbordando de confiança, declara que ainda tem muito poder espiritual de sobra. Ele propõe uma nova estratégia: em vez de apenas se defender, eles irão esmagar ativamente a própria magia da gravidade. Após sua declaração, a muralha de camadas de maldição começa a se expandir a uma velocidade espantosa. O mestre dos enigmas observa à distância, atônito, questionando o que está acontecendo enquanto a cúpula protetora incha para um tamanho gigantesco, com suas runas brilhantes pulsando com poder. Num contra-ataque desesperado, o mestre dos enigmas libera toda a sua força, gritando por potência máxima e lançando a gravidade da estrela negra. Sora sente a incrível onda de poder mágico, notando que o próprio chão treme, mas ele permanece firme, jurando que não vai perder. A imensa gravidade se condensa em um golem monstruoso, pressionando a barreira com toda a sua força. O rosto rochoso da criatura se contorce em um rosnado furioso, seus olhos brilhando em branco incandescente enquanto se esforça para estilhaçar a cúpula. Mas a barreira resiste. Sob as imensas pressões opostas, a forma do golem cede. Uma enorme rachadura se espalha por seu rosto enquanto seu corpo inteiro começa a desmoronar e se despedaçar. Com a ameaça neutralizada, Sora se vira para seu companheiro com um sorriso alegre, afirmando casualmente que parece que ele venceu. Valsalca só consegue gaguejar, incrédulo. A fonte da magia foi derrotada. O mestre dos enigmas jaz desmaiado no chão de pedra, um rastro de energia escura se dissipando de sua forma caída. Sora observa que a entrada está livre e que eles podem finalmente sair. Ele então se vira para seu drone, fazendo um sinal de paz e anunciando triunfantemente a vitória para sua audiência na transmissão ao vivo. Valsalca explica aos espectadores que o inimigo perdeu a compostura e queimou a própria força vital para alimentar sua magia até desmaiar. O chat ao vivo explode em elogios, chamando o feito de incrível e aclamando Sora como o mais forte dos tempos modernos. Em outro lugar, Sakuya assiste à transmissão com atenção. Tocando em seu fone de ouvido, ela murmura que Sora se saiu bem, reconhecendo que suas habilidades são verdadeiramente insondáveis. O chat continua a fervilhar de empolgação, rotulando-o como um terceiro irregular enquanto uma nova lenda nasce. De volta à masmorra, o mestre dos enigmas derrotado jaz no chão, resmungando sua frustração. Ele não consegue acreditar que um humano assim exista, mas, no fim, aceita sua derrota com dignidade. Enquanto morria, o mestre dos enigmas derrotado expressou seu último arrependimento.
Não era a morte que o frustrava, mas o pensamento de perecer sem nunca conhecer o humano que o havia superado. Ele queria desesperadamente saber quem era Sora e o que exatamente era o Homem-Jutsu, seu desejo por conhecimento ecoando em seus momentos finais. Ao ouvir isso, a postura séria de Sora desapareceu, substituída por uma expressão brilhante e alegre. Ele perguntou com entusiasmo se o homem estava realmente interessado nas técnicas Onmyoji. Ele explicou com entusiasmo que as artes Onmyoji eram grandiosas demais para serem descritas com meras palavras, insistindo que seu poder era algo que precisava ser visto e sentido de perto. A voz desencarnada do mestre dos enigmas gritou em protesto, recusando-se a perdoar a grosseria de receber o nome gravito. Sora, parecendo um pouco sem graça, pediu desculpas por ter se empolgado. Com seus preparativos aparentemente completos, ele ergueu um talismã de papel no qual acabará de escrever o nome, anunciando que estava pronto para começar. Enquanto o corpo físico do mestre dos enigmas jazia inerte no chão da masmorra, sua consciência só conseguiu emitir um confuso lã. Sora sorriu com orgulho, fazendo um sinal de paz. Ele anunciou que havia realizado com sucesso uma transformação Shikigami, colocando a alma do homem em um receptáculo pouco antes de seu corpo se decompor, efetivamente ganhando um novo companheiro. Essa novidade, no entanto, não agradou a Valsalca. O Shikigami de armadura rosnou, proclamando com ciúmes que estava com Sora Dona há mais tempo, era mais forte e o conhecia por mais tempo, claramente ameaçado pelo novo recruta. Em uma rua da cidade, Rika Ogami caminha com um disfarce estiloso, completo com um boné e óculos. Ela solta um suspiro, seus pensamentos consumidos por sua carreira de streamer. Ela reflete sobre como seu número de inscritos costumava subir centenas ou até milhares a cada novo vídeo, mas ultimamente, seu crescimento estagnou completamente. Ela reconhece que a transmissão do andar inferior onde Sora ajudou, e o vídeo de desculpas que ela postou depois, receberam uma contagem de visualizações incrível. No entanto, todo o resto que ela produziu desde então não conseguiu obter uma atração semelhante. Enquanto ela anda, uma figura espreita atrás de um poste próximo, a imagem perfeita de uma pessoa suspeita. Vestido com um moletom escuro com capuz, óculos e uma máscara facial, o indivíduo a observa atentamente. Rika olha por cima do ombro, notando a presença estranha. Ela assume que devem estar olhando para a loja de roupas atrás dela, chamada Fukuya-san. De repente, ela confronta a figura, que recua em choque, baixando a máscara. É o Sora. Ele gagueja, completamente pego de surpresa, querendo saber como ela o reconheceu. Ele segura seus óculos, perplexo, enquanto Rika aponta para ele com um olhar de total incredulidade. Olha! Sou eu, ela exclama, antes de gritar o nome dele, finalmente processando a situação. Rika Ogami. O quê? Sora, agora nervoso com o encontro, pergunta por que ela está ali, explicando que estava a caminho de um café antes de sua próxima transmissão. Rika rapidamente se desculpa por chamá-lo tão alto, presumindo que ele estava em um momento particular e não queria ser reconhecido. Sora a tranquiliza, entendendo que seu disfarce foi o que causou a confusão. Ele então esclarece com um pequeno sorriso que seu disfarce não é por esse motivo. Ele explica que, como regra, estranhos nunca o abordam para conversar de qualquer maneira. Sua expressão se torna tímida enquanto ele admite toda a verdade. Mesmo que alguém tentasse falar com ele, sua inaptidão social faria a conversa morrer, resultando em um silêncio desconfortável. Rika observa, percebendo que pode ter tocado em um assunto delicado. Ele tenta ir embora, desculpando-se por incomodá-la, mas Rika rapidamente o chama para esperar. Ela explica que queria agradecê-lo pessoalmente da maneira correta. Em um gesto de profundo respeito, Rika se curva, agradecendo-lhe imensamente por salvá-la quando estava em perigo. Atrapalhado, Sora gesticula freneticamente com as mãos, insistindo que ela não precisa se preocupar com isso. Ela permanece curvada, esclarecendo que sua gratidão é sincera, mas sente que precisa fazer algo por ele em troca. Ele responde com sua habitual inaptidão social, admitindo que não é bom em conversar e não sabe se consegue cooperar bem com pessoas que acabou de conhecer. Por essa razão, ele conclui que não tem planos por enquanto. Vendo isso como uma chance de se aproximar, Rika insiste, perguntando mais uma vez se há algo que ela possa fazer por ele. A persistência dela o faz hesitar, e ele gagueja, tentando formular uma resposta. Diante da hesitação dele, o rosto de Rika se ilumina com um sim, entusiasmado. Vendo o entusiasmo dela, Sora coça a nuca e finalmente cede, dizendo que, se ela não se importar, há algo sim. Ele se vira de volta para ela, com um rosto completamente corado de vergonha, e timidamente pergunta se ela poderia acompanhá-lo para comprar um chapéu. O pedido simples esconde uma ansiedade profunda. Ele lamenta internamente que não consegue se concentrar para estudar suas artes Onmyoji sem algo na cabeça, mas acha as lojas de chapéus da moda muito intimidadoras para entrar sozinho, temendo que os funcionários o julguem. Sua razão sincera e peculiar é demais para Rika, que se dobra, tentando conter uma risada. Mortificado, Sora recua e grita, acusando-a de rir dele. A acusação dele foi recebida com uma crise de riso de Rika. Enxugando uma lágrima do olho, ela se desculpou, explicando que apenas achou engraçado que ele pudesse enfrentar irregulares monstruosos sem medo, mas estivesse apavorado com os olhares dos funcionários de uma loja de roupas. A diversão dela se transformou em empolgação, e ela prontamente concordou em ir com ele. Com um sorriso radiante, ela perguntou que estilo de chapéu ele estava procurando.
Ele descreveu entusiasticamente suas preferências, conjurando imagens bizarras de um chapéu tradicional da corte usado por antigos Onmyoji e um imponente chapéu de chefe 3 estrelas, deixando Rika completamente perplexa. A expressão dela mudou para um imenso alívio quando ele rapidamente esclareceu que aqueles chamariam muita atenção e que, na verdade, ele queria algo mais normal. Já em uma loja, Rika assumiu a liderança com precisão de especialista. Ela indicou uma marca popular com itens simples, recomendou uma cor que iluminaria sua pele e até sugeriu que um chapéu book poderia combinar com o formato do rosto dele. Ele, no entanto, estava completamente sobrecarregado. Curvado em derrota, ele admitiu que era leigo demais em moda para saber como reagir e disse a ela para simplesmente avisá-lo se algo chamasse sua atenção. Recuperando um pouco da compostura, ele tentou fornecer um ponto de referência mais útil, perguntando se ela conseguiria encontrar algo que combinasse com as roupas de Onmyoji que ele usa durante suas transmissões. O pedido dele desencadeou uma montagem de possibilidades em sua mente, uma touca excêntrica em forma de caracol, um chapéu de inverno robusto forrado de pele e um boné de beisebol moderno com o logotipo de uma caveira. Percebendo um olhar de sofrimento no rosto de Rika, ele imediatamente o interpretou mal como frustração. Ele começou a se desculpar profusamente, presumindo que a estava sobrecarregando com seu pedido por ela ser tão conhecedora de moda. Ela o corrigiu rapidamente, explicando que na verdade gosta disso. Ela revelou que, quando fazia transmissões sozinha, costumava fazer chats sobre moda, mas parou porque o crescimento de espectadores era baixo em comparação com as transmissões de masmorras. Continuando a conversa, Sora explica sua própria filosofia de streaming. Ele admite que, embora queira aumentar seu número de espectadores, ele sempre faz apenas o que realmente quer. Rika acha essa abordagem admirável. Ela continua, expressando espanto por seu público o aceitar por isso, mesmo sabendo que ele recebe reclamações e opiniões negativas. Ele parece genuinamente surpreso com a visão positiva dela. Ele confirma, explicando que recebe muitos comentários de pessoas que não conseguem aceitar seus métodos. Elas o acusam de ferir outros aventureiros ou até o rotulam, junto com seus Shikigamis, como assassinos. Enquanto caminham pela rua, ele esclarece sua própria perspectiva. Ele insiste que, apesar das críticas, ele genuinamente queria companheiros. Ele se aprofunda nos deveres de um Onmyoji, explicando que não se trata apenas de derrotar ameaças. Trata-se também de transformá-los em Shikigamis para eliminar outros perigos, trazer a paz, acumular boas ações e, por fim, purificar suas almas das impurezas. Ele simplifica o conceito, comparando a guiar uma pessoa selvagem para o trabalho voluntário para que possa ser gentilmente perdoada pela sociedade. A analogia parece solidificar a ideia em sua própria mente. Rika escuta, pensando consigo mesma que Sora é verdadeiramente extraordinário. Ela então explica que o processo é incrivelmente exigente, requerendo um alvo com ego e alma fortes, e que consome tanto poder espiritual que ela mesma não consegue realizá-lo com frequência. Sua expressão se ilumina em um sorriso largo e despreocupado. Ele conclui que, no fim das contas, está simplesmente fazendo o que quer fazer. Ela observa com uma expressão gentil, assegurando-lhe que suas batalhas são divertidas de assistir, mesmo sem projetos incomuns ou especiais. Após um momento de hesitação, ela oferece um último conselho. Ela sugere que seus verdadeiros fãs gostariam de saber mais sobre as coisas que ele gosta, e que não haveria problema nenhum em ele transmitir o conteúdo que realmente deseja. Ela continua a conversa, parada em frente a Sora na rua. Ele tenta disfarçar com uma risada, fingindo não se lembrar bem de seus antigos dias de streaming. Mas ela percebe a farsa, chamando-o de mentiroso. Ela o lembra que sabe que ele se recorda da felicidade que sentia quando seus espectadores gostavam de seu conteúdo, na época em que ele transmitia sem se preocupar com os números. Seu entusiasmo subitamente despertado, Sora aponta para uma loja próxima, dizendo a ela que pode haver algo bom lá dentro e pedindo que espere um momento antes de sair correndo. Ela espera, um pouco confusa, até que ele a chama, pedindo desculpas por fazê-la esperar. Ele retorna, oferecendo nervosamente um tanuki de pelúcia. Rika observa, surpresa e comovida, imaginando se o presente é mesmo para ela. Ele então apresenta um segundo item, muito mais peculiar, uma caixa com os dizeres colher super lisa. A expressão de Rika muda para uma de pura confusão. Radiante de alegria, Sora explica que usa uma igual todos os dias, com sua felicidade por terem itens combinando superando qualquer estranheza do presente. O momento descontraído deles é quebrado pelo toque alto e vibrante do celular de Sora, assustando os dois e chamando a atenção de quem passava. Ele rapidamente verifica a tela, com Rika se inclinando para ver. Os olhos dela se arregalam ao ler o texto, uma notificação de emergência de que uma dungeon apareceu na Tokyo Beer Arena. Ela olha para o próprio celular, incrédula, exclamando que a dungeon apareceu de repente, sem nenhum dos avisos de alta concentração de energia mágica que deveriam precedê-la. Ela confirmou sua suspeita, exclamando que os eventos na arena ainda estavam acontecendo normalmente, apesar do surgimento repentino da dungeon. Sora ouvia, com uma expressão sombria. O celular dele então começou a tocar, e ele rapidamente pediu licença para atender. Ele atendeu a chamada, falando com alguém chamado Sakuya. Enquanto ele falava, Rika ouvia, percebendo que ele estava discutindo a notificação de emergência que ela acabará de ver. Ele declarou com convicção que já estava a caminho, motivado pela necessidade de salvar quem quer que estivesse preso no caos. Ao ouvir a determinação dele, Rika, que também estava ao telefone com Sakuya, concordou com o plano, sugerindo que se encontrassem no local, já que ela estava por perto.
Ela encerrou a ligação dizendo para ele tomar cuidado. Depois de desligar, ela apertou o celular, uma onda de nervosismo tomando conta dela. Sora se virou para ela, anunciando sua partida, mas ela o interrompeu rapidamente, insistindo que iria com ele. Ele ficou surpreso com a insistência dela, explicando que estava preparado para uma luta porque havia trazido suas armas para uma transmissão planejada. Ela rebateu com um sorriso confiante, lembrando de que possuía mais experiência em batalhas contra monstros. Com paixão sincera, ela declarou que seu desejo de ajudar pessoas em perigo era tão forte quanto o dele. Tocado por sua sinceridade, Sora entendeu e concordou, estendendo a mão enquanto se preparavam para enfrentar a crise sem precedentes juntos.